Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 6, O Caminho para a Vingança. Capítulo 1, Os Assuntos Empoeirados do Passado. Yuman estava sendo agarrado com tanta força pelas garras de Linley que suas roupas foram rasgadas. Sangue escarlate vazou lentamente, manchando suas roupas de vermelho. Mas Yuman não percebeu nem um pouco. Olhando para Linley, Yuman disse com uma voz abatida: Linley, acalme-se primeiro. Diga-me. Linley estava olhando para Yuman. Yuman disse solenemente: a tropa de cavaleiros seguindo você está prestes a chegar. Por enquanto, não vamos permitir que outras pessoas saibam dos assuntos do seu clã. Venha comigo primeiro. Yuman sacudiu seus ombros para se libertar das garras de Linley, então agarrou os braços escamados de Linley e com a intenção de puxá-lo para os salões ancestrais, apenas para descobrir que ele era incapaz de mover Linley. Linley! Yuman virou a cabeça com uma faísca de raiva nos olhos. Tio Yuman, eu sei como agir. O rosto de Linley estava profundamente afundado, mas ele respirou fundo, retraindo as escamas dos braços em seu corpo, voltando ao normal. Assim que ele mais uma vez devolveu o matador à sua maleta e segurou-a, Linley pôde ouvir os sons de passos de cascos do lado de fora se aproximando. As tropas dos cavaleiros do Templo Radiante finalmente chegaram. Linley virou-se, olhando para eles friamente, mas não lhes deu atenção. Ele disse diretamente a Yuman: Tio Yuman, mostre o caminho. Tudo bem. Vendo que Linley conseguiu se acalmar, Yuman se sentiu um pouco melhor. Ele imediatamente conduziu Linley na direção do salão ancestral. O rosto de Linley permaneceu afundado. Neste momento, além do próprio Linley, talvez ninguém soubesse que sob aquela expressão calma, havia escondida uma ferida incrivelmente profunda e dolorosa. Nem o rato das sombras Bebe nem do Errincovar emitiram nenhum som. Eles estavam conectados à alma de Linley. Naturalmente, eles podiam sentir a tristeza e a dor inimagináveis que Linley estava sofrendo atualmente. O vento aumentou, alcançando e lançando no ar inúmeras folhas que estavam nos terrenos de pedra inimaginavelmente antigos. Creaa! Yuman abriu a porta do salão ancestral e depois se virou para olhar para Linley. Segurando a lâmina de guerra Slaughter, Linley entrou com o rosto calmo. Mas seu olhar estava fixo naquelas fileiras de placas espirituais colocadas no meio do salão ancestral. Com a visão atual de Linley, ele poderia ler claramente as palavras na mais nova placa espiritual, localizada na frente. Havia apenas duas palavras na frente. Og Baruch. Linley sentiu sua mente ficar tonta, como se estivesse tendo uma alucinação. Mas ele ainda estava lá, imóvel. E então, ainda carregando o chacinador, Linley avançou para a plataforma de pedra em frente às tábuas espirituais, colocando o chacinador no topo da plataforma. Linley olhou para a placa espiritual. Um sorriso pacífico apareceu em seu rosto. Com uma voz suave, Linley disse: Pai, voltei. Eu sei que durante toda a sua vida seu maior desejo foi recuperar nossa herança ancestral, bem como recuperar o esplendor passado de nosso clã, o clã Dragonblood Warrior. Linley falou com muito cuidado, como se tivesse medo de assustar alguém. Sua voz era tão gentil, tão cuidadosa. Linley olhou para a placa espiritual: eu não decepcionei você. Eu já trouxe de volta para o clã Baruch, para o clã Dragonblood Warrior, nossa herança ancestral, a lâmina de guerra Slaughter. Agora, eu já trouxe de volta o matador, e muito em breve, restaurarei a glória do nosso clã Dragonblood Warrior. Garantirei que todo o continente Yulan conheça o esplendor do nosso clã Dragonblood Warrior e garantirei que todos no continente Yulan saibam o seu nome. Tudo isso eu vou realizar. Eu juro. De repente, um olhar diabólico apareceu no rosto de Linley. Mas é claro, antes de fazer todas essas coisas, eu vou vingar você. Não havia nenhuma dúvida em sua mente. Seu pai, Baruch, foi morto por alguém. Caso contrário, com base nas proezas de seu pai como um guerreiro rank 6, bem como um homem no auge de sua saúde, ele não poderia ter morrido devido a qualquer doença comum. E mais, se ele tivesse morrido de doença, Yuman não teria agido tão secretamente. A intuição de Linley estava lhe dizendo que a morte de seu pai não foi uma morte comum. A pessoa que causou sua morte. Vou garantir que ele morra também. Dentro dos olhos de Linley, mais uma vez parecia haver uma sugestão daquela cor fria e dourada escura dos olhos do dragão espinhoso blindado. Aquela terrível cor dourada escura. Linley virou-se ferozmente para encarar Yuman. Tio Yuman, diga-me, como meu pai morreu, exatamente? Além disso, onde meu pai foi enterrado? Além disso, você disse que meu pai morreu há 3 meses? Por que você não me contou? Yuman abriu a boca, mas não falou. Linley, primeiro acalme-se, Yuman finalmente disse lentamente. Acalmar? Como ele poderia se acalmar? Eu gostaria tanto que meu pai pudesse estar aqui e ver pessoalmente este lâmina de guerra, Slaughter, com seus próprios olhos. Anseio contar ao meu pai que me tornei um guerreiro sangue de dragão. Desejo profundamente ver o sorriso de meu pai, ouvir sua risada satisfeita. Veja o orgulho em seu rosto quando eu assumo a forma dracônica. No entanto, tudo isso agora é impossível. Linley sentiu como se seu coração tivesse sido cortado por facas.
E Ilman estava pedindo para ele se acalmar? Linley queria repreender Ilman com raiva, mas ele se conteve. Respirando fundo e relutantemente ele engoliu sua raiva. Olhando para Ilman, Linley disse: Tio Ilman, conte-me tudo o que aconteceu. Eu quero saber tudo. Seu pai morreu há 3 meses. Mas antes de morrer, suas instruções para mim foram que somente depois que você tivesse o poder de um guerreiro rank 7 eu poderia lhe contar. Caso contrário, não posso lhe contar as circunstâncias que envolveram sua morte. Ilman disse solenemente. Um guerreiro rank 7? Sim. Ilman assentiu levemente. Foi por esse motivo que fui ao instituto te procurar, mas não te informei da morte do seu pai nem do motivo da sua morte. O último desejo de seu pai era que eu não permitisse que você soubesse de sua morte, para que você pudesse se concentrar com calma em seus estudos. Ilman olhou para Linley. Linley, não é que eu não esteja disposto a te contar. É que este foi o último desejo do seu pai. Eu não posso ir contra isso. Somente se você for capaz de se tornar um guerreiro rank 7, eu estaria disposto a lhe contar tudo. Linley entendeu. Um guerreiro rank 7? Linley retirou um livro embrulhado em couro de suas roupas e entregou-o a Ilman. Isso é? Ilman olhou para ele com surpresa. Uma prova de classificação de um mago. O rosto de Linley estava calmo. Cada mago, a partir do dia em que começasse a ser avaliado, receberia um certificado com sua prova de classificação. Cada vez que ele avançasse uma classificação, haveria um registro disso. Ilman abriu o livro e viu que nas entradas estilo vento e estilo terra havia 7 estrelas. 7ª categoria? Um mago de elemento duplo de 7ª categoria? Ilman ficou atordoado. Ele olhou incrédulo para Linley. Quantos anos tinha Linley? Apenas 17. O que representava um mago de elemento duplo de 7º rank de 17 anos? Ilman não foi muito claro sobre os detalhes, mas sabia que em todo o reino de Fenlai, o mago mais poderoso presente era um mago rank 8. Mas aquele era um homem velho, com bem mais de 100 anos. Ilman lembrou-se de como, quando se alistou no exército, havia um mago rank 7 que havia chegado ao mesmo tempo. Ele se lembrou da glória, da pompa de tudo isso. Mas agora, o pequeno Linley, a quem ele assistiu enquanto crescia, tornou-se num piscar de olhos um mago de duplo elemento rank 7. Isso é real? Ilman fez uma pergunta extremamente estúpida. Ilman sabia muito bem que esse certificado de classificação definitivamente não poderia ser falso. Tio Ilman, agora você pode me contar o que aconteceu, certo? Linley olhou para Ilman. Ilman assentiu e dirigiu-se para a sala privada atrás do salão ancestral. Alguns momentos depois, ele saiu. Caminhando até Linley, ele retirou um envelope de suas roupas. Apresentando-o a Linley, ele disse suavemente, isso foi deixado para trás por seu pai, pouco antes de ele morrer. Depois de ler, você entenderá. Com as mãos tremendo, Linley estendeu a mão e aceitou o envelope. Não havia nenhuma palavra no envelope. Ele abriu o envelope e retirou a carta. A carta tinha 2 páginas inteiras de conteúdo. Linley, no momento em que você realmente ler esta carta, eu provavelmente já teria morrido há muito, muito tempo. Em relação a você e Varton, meu coração está cheio de remorso sem limites, mas não há mais como fazer o que é certo para vocês dois. Eu só espero que vocês dois consigam viver em paz por um longo período de tempo. E é por isso que instruí seu tio Ilman a fornecer esta carta apenas quando você se tornar um guerreiro rank 7. Quando ele leu isso, o coração de Linley ficou amargo. Deixe-me viver por um longo período de tempo em paz? Imagino que meu pai nunca esperou que eu me tornasse um mago rank 7 tão rapidamente. Afinal de contas, com base na taxa normal de progressão, do 6º rank para o 7º rank levaria um tempo considerável. Linley, dentro do meu coração, guardei um segredo por muitos anos. Na verdade, sua mãe não morreu ao dar à luz Varton. Estas palavras de seu pai fizeram o coração de Linley estremecer. Desde criança, Linley sabia que sua mãe havia morrido ao dar à luz Varton. Mas aparentemente, isso era mentira. Naquele ano, quando sua mãe estava grávida de Varton, nós dois ficamos muito felizes. Mas as instalações médicas no município de Vusham eram simplesmente muito precárias, então fui com sua mãe para a cidade de Fenlai. Na cidade de Fenlai, sua mãe deu à luz Varton com segurança. Little Varton era muito adorável e nós dois ficamos muito felizes. Pouco depois de ele nascer, cheios de alegria, sua mãe e eu levamos o jovem Varton ao templo radiante para orar para que Varton fosse abençoado. Naquele dia, tanto sua mãe quanto eu ficamos extremamente felizes. Depois, deixamos o templo radiante e passamos a noite em um hotel na cidade de Fenlai. Naquela noite, um grupo de pessoas misteriosas veio ao hotel e sequestrou sua mãe à força. Em total desvantagem numérica, só consegui proteger o jovem Varton. Mas vi que no braço de um dos agressores havia uma marca de nascença vermelha, semelhante a uma aranha. Ao ler isso, o próprio Linley sentiu como se tivesse sido transportado de volta para aquela noite, 10 anos atrás. Sob o ataque combinado de muitos agressores, incapaz de afastar todos eles, seu pai só conseguiu proteger Varton e só pôde assistir impotente, incapaz de salvar sua amada esposa. Eu sei que este grupo de pessoas definitivamente não era um grupo comum de pessoas. O mais fraco deles era um guerreiro rank 4, enquanto o mais forte era ainda mais forte que eu.
Felizmente, o alvo deles era apenas sua mãe, caso contrário eu já teria morrido há muito tempo. Alguém capaz de mobilizar um esquadrão como este definitivamente seria uma figura importante na cidade de Fenlai. Não me atrevi a tornar esse assunto público. Levei o pequeno Varton de volta para casa e contei a todo mundo que sua mãe morreu no parto. Somente seu tio Ilma e a governanta Iri conhecem esse segredo. Vendo isso, a mente de Linley ficou cheia de perguntas. Dentro daquela gangue de pessoas, o mais forte era ainda mais forte que seu pai, mas eles não se importavam com seu pai, apenas em sequestrar sua mãe. Mas por que valeu a pena sequestrar sua mãe? Eu não poderia deixar você saber sobre isso. Durante esses últimos 10 anos, sempre enterrei esse segredo no fundo do meu coração. Não ousei contar a ninguém, e nem poderia ir sozinho investigar o paradeiro de sua mãe, ou descobrir se ela estava viva ou morta, ou quem era aquele grupo de pessoas. Eu não ousei. As palavras de seu pai fizeram com que o coração de Linley sentisse tanta dor que se apertou. Eu sou o sucessor da liderança do clã dos Dragonblood Warriors. No mínimo, tive que criar você até crescer. Não posso permitir que a linhagem Baruch acabe em minhas mãos. Ano após ano, eu só conseguia suportar secretamente. Mas todas as noites eu achava difícil adormecer. A questão de saber se sua mãe estava viva ou morta me atormentava constantemente. Eu aguentei. Aguentei 11 anos. Linley, você me deixou incrivelmente orgulhoso. Primeiro, você se tornou aluno do Instituto de Magos número 1 do continente Yulan. E então você se tornou um dos maiores gênios lá, no Instituto Ernest. Estou cheio de confiança em relação a você. Além do mais, até mesmo a densidade de sangue de dragão do pequeno Varton em suas veias atingiu o nível necessário. Estou extremamente orgulhoso. Para que meus 2 filhos sejam tão notáveis, sinto que fiz o certo pelos ancestrais do clã Baruch. Mas apesar de tudo isso, ainda não ousei investigar o paradeiro de sua mãe, porque Varton ainda precisava de uma grande quantidade de ouro para sustentar seus dispendiosos estudos. E assim aguentei por 11 anos. Mas quando você voltou da Cordilheira das Bestas Mágicas e me deu aquele grande saco de cristais de magicita, eu sabia, finalmente, poderia desistir de tudo e ir investigar se sua mãe está viva ou não. Embora sua mãe não tenha voltado nos últimos 11 anos e haja provavelmente 80% a 90% de chance de ela estar morta, não estou disposto a desistir. Mesmo se eu morrer, vou vingá-la. Vendo isso, as mãos de Linley começaram a tremer novamente. Linley entendeu agora. No passado, por ter que arcar com as mensalidades de Varton, seu pai não ousava arriscar a vida investigando o paradeiro de sua mãe. Mas quando ele, Linley, trouxe de volta aquele saco de cristais de magicita no valor de 80.000 moedas de ouro, seu pai não tinha mais nenhum fardo sobrando. Finalmente capaz de investigar, alterei minha aparência e coloquei um disfarce enquanto entrei na cidade de Fenlai. Comecei a investigar o que aconteceu naquele ano. Mas muito tempo se passou. Sabendo que um dos agressores tinha uma marca de nascença de aranha vermelha no braço, passei um ano inteiro procurando. Finalmente encontrei aquele homem com a marca de nascença da aranha vermelha. Seguindo essa pista, continuei investigando. Lentamente, descobri quem estava por trás desse grupo de agressores. Este grupo de agressores foi liderado por um membro do atual clã real do reino de Fenlai. E essa pessoa não é outro senão o irmão mais novo do rei de Fenlai, Duque Patterson Bodsen. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 2, A Decisão. No continente Yulan, apenas um imperador de um império tinha autoridade para dar aos seus irmãos o título de príncipe. O status de príncipe de um império era aproximadamente equivalente ao de um rei em um dos reinos. No máximo, um rei poderia conferir o título de duque a seus irmãos. Esse foi o limite. Os grão-duques que governavam os ducados também não passavam de duques. Império, reino, ducado. As classificações diminuíram progressivamente em cada nível. Duque Patterson, o irmão mais novo do rei de Fenlai? Linley sabia muito bem que o clã Bolena, o clã real do reino de Fenlai, era um clã extremamente poderoso. Ambos os irmãos Bolena eram guerreiros extremamente poderosos. O rei Clyde era conhecido como o Orgulho de Fenlai, precisamente porque ele também era um guerreiro de rank 9. Quanto a Patterson, embora não pudesse se igualar a seu irmão mais velho, ele também era um guerreiro rank 7. No mínimo ele era considerado uma pessoa poderosa. Duque Patterson. O coração de Linley estava cheio de uma sugestão de intenção assassina. Linley continuou a ler. Disfarçando-me de servo, entrei furtivamente na mansão do Duque Patterson. Depois de experimentar inúmeros perigos e usar alguns métodos especiais, consegui sequestrar o líder daquele grupo misterioso, um guerreiro rank 7. Depois que usei alguns métodos especiais de interrogatório, ele finalmente confessou que suas ações foram feitas sob a direção do Duque Patterson. Mas de acordo com o que este homem disse depois de raptarem a sua mãe Lina, ela foi mandada embora sob as ordens do Duque Patterson através de uma tropa diferente. Claramente, atrás de Duque Patterson também, havia outra figura controlando as coisas. Antes que eu pudesse terminar o interrogatório, o desaparecimento do guerreiro rank 7 despertou as suspeitas do Duque Patterson. Embora eu tivesse feito preparativos ao matar vários especialistas e fugir da cidade de Fenlai, também fiquei gravemente ferido. Eu cuidadosamente voltei para casa. Além do seu tio Ilman, não contei a ninguém.
Eu sabia que minha lesão era muito grave e que não me sobraria muito tempo. Por isso acabei deixando esta carta para você. Linley, seu pai não era um bom pai. Sempre fui muito frio e severo com você. Não peço seu perdão, só espero que você tenha a cabeça fria. Agora que você tem o poder do rank 7, provavelmente terá a capacidade de fazer algumas investigações. Mas você deve ter cuidado, cuidado, cuidado. Nem eu nem sua mãe Lina desejamos que você morra por nossa causa. Linley, vou sair agora. A partir de agora, você é o líder do nosso clã Baruch. Confio o clã e tudo que há nele a você. Neste momento, quanto desejo ver a lâmina de guerra Slaughter com meus próprios olhos. Mas agora sei que isso era apenas uma esperança selvagem. Linley, trabalhe duro. O clã agora depende de você e do pequeno Varton. Na vida de seu pai, ele mais se orgulha de você e do pequeno Varton. 2 filhos maravilhosos. Na assinatura havia uma mancha de sangue. Chamas irromperam das mãos de Linley. Em um piscar de olhos, esta carta foi reduzida a cinzas. Ilman, parado de lado, olhou para Linley. Linley acabará de queimar o último testamento de seu pai até as cinzas. Mas Ilman não estava zangado. Na verdade, ele assentiu secretamente em aprovação. Embora esta carta fosse um legado, ela também continha muitos segredos. Se caísse em mãos erradas, seria catastrófico. Linley virou a cabeça para olhar para Ilman. Tio Ilman, quero confiar algo a você. Vá em frente. Ilman olhou para Linley. Ilman já havia decidido ajudar Linley a se vingar. Linley esticou os braços, pegando a lâmina de guerra Slaughter, depois virou-se para olhar para Ilman. Tio Ilman, esta lâmina de guerra Slaughter é a herança ancestral do nosso clã Baruch. Espero que você possa entregar esta lâmina de guerra Slaughter ao meu irmão mais novo Varton no Império O'Brien. Quero que você entregue pessoalmente. Império O'Brien? Então aqui. Ilman estava começando a se preocupar com Linley. Linley disse seriamente, tio Ilman, não se preocupe. Como mago de elemento duplo rank 7, até mesmo a Igreja Radiante me tem em alta conta. Até o Rei Clyde, governante de Fenlai, foi extremamente cortês comigo. Minha segurança não é algo com que você precise se preocupar. Ilman era apenas um guerreiro. Ele não entendia completamente o que realmente significava ser um mago de elemento duplo rank 7 de 17 anos. Na verdade, ele nem sabia que Linley era agora um mestre escultor que se aproximava do nível de Prose e Hope Jensen, com um status extremamente elevado. Se for esse o caso então, Ilman franziu a testa. Depois de entregar esta lâmina de guerra Slaughter para meu irmão mais novo, ajude o vovô Iri e fique ao lado do meu irmão mais novo. Tudo aqui eu posso e vou cuidar sozinho. A voz de Linley era profunda e carregava um toque de gelo. Em toda a união sagrada, ele estava sozinho agora. Ele não tinha mais família aqui. O que ele tinha a temer? Linley já havia decidido vingar seu pai, bem como descobrir o que aconteceu com sua mãe. Sua mãe estava viva ou morta? No fundo do seu coração, Linley ainda esperava que sua mãe estivesse viva. Embora as chances fossem mínimas, Linley não estava disposto a desistir. Ficar no Império O'Brien? Ilman ficou quieto por um momento. Afinal, ele tinha família aqui no município de Wushan. Mas para ele, como um guerreiro rank 6, em qualquer lugar do mundo que fosse, ele seria capaz de ganhar a vida sozinho. Tio Ilman, você pode levar toda a sua família com você. Além disso, leve este cartão de cristal mágico com você. Este cartão de cristal mágico ainda não foi impresso e contém 1 milhão de moedas de ouro. Leve este cartão de cristal mágico com você até o Império O'Brien. De dentro de suas roupas, Linley retirou um único cartão de cristal mágico e entregou-o a Ilman. 1 milhão de moedas de ouro? Ilman olhou para Linley com espanto. 1 milhão de moedas de ouro era uma fortuna absoluta. Quando Og ainda estava vivo, por alguns milhares de moedas de ouro, ele teve que vender os bens de seu clã. Mesmo que ele vendesse toda a casa ancestral, talvez não conseguisse muito mais do que 100 mil moedas de ouro. Mas agora, num piscar de olhos, Linley estava entregando um cartão de cristal mágico com 1 milhão de moedas de ouro. Linley, de onde você tirou esse dinheiro? Ilman teve que perguntar. Tio Ilman, você não precisa perguntar. No futuro você saberá. O coração de Linley, neste momento, estava cheio de tristeza e raiva. Ele não estava com vontade de se gabar de suas realizações como escultor. Ilman assentiu levemente. Linley, espere um momento. Ilman mais uma vez correu para a sala privada, depois voltou com uma urna, entregando-a a Linley. Isto é, o olhar de Linley não conseguia sair da urna. Ele parecia já ter adivinhado o que esta urna continha. Ilman instruiu, Linley, estas são as cinzas do seu pai. Quando seu pai morreu, não ousamos anunciar isso publicamente. Nem ousamos enterrá-lo. Nossa única opção foi colocar suas cinzas cremadas na sala privada enquanto aguardávamos seu retorno. Linley aceitou a urna de cremação. Ele sentiu que era pesado. Tão pesado. O vento desolado uivou. Não muito longe do município de Wushan, havia um cemitério cheio de inúmeras tumbas.
Nessa época, porém, uma lápide extremamente luxuosa acabará de ser erguida. O Linley de cabelos curtos estava sentado em silêncio de pernas cruzadas na frente dele. Linley passou uma noite inteira erguendo esta lápide. Baseado no atual nível de habilidade de Linley, carregar algumas pedras era brincadeira de criança. E dado que Linley já havia atingido o nível de um mestre em escultura, naturalmente ele foi capaz de esculpir a pedra em uma lápide luxuosamente bela. O vento desolado uivou. Linley apenas ficou sentado em silêncio. Linley. Ilman estava carregando a lâmina de guerra Slaughter nas costas na maleta. Ele apareceu na frente de Linley. Linley não abriu os olhos. Ele apenas disse: Tio Ilman, eu confiei a lâmina de guerra Slaughter a você. Confio meu irmão mais novo, Varton, a você e ao vovô Iri também. Esteja seguro no seu caminho para lá. Eu não vou te mandar embora. Ilman olhou para as costas de Linley, ainda sentado de pernas cruzadas. Então ele deu outra olhada na lápide. Finalmente ele assentiu e partiu silenciosamente. Ilman saiu. Ele havia partido, levando a lâmina de guerra Slaughter com ele. Deste dia em diante, com a antiga mansão ancestral do clã Baruch, não sobrou ninguém além de Linley e dos servos. De repente, Linley abriu os olhos. Ele olhou para a lápide. Pai, juro para você que farei com que eles paguem um preço alto. Linley imediatamente se virou e saiu. O rato das sombras Beb ainda estava nos ombros de Linley, mas parecia ter medo de fazer qualquer barulho. Lord Og faleceu? Isto é, um grupo de cidadãos do município de Vushan estava atualmente de luto pela morte de Og. Que nobre e maravilhoso ele era. Como ele poderia morrer assim? Quem sabe como será o futuro do município de Vushan agora? Todos estes anos, Lord Og manteve uma taxa de tributação tão baixa. Às vezes, ele até teria que pagar do próprio bolso ao reino. Onde alguém encontrará outro nobre tão maravilhoso? Todos os cidadãos do município de Vushan se lembraram e ficaram gratos pela benevolência de Og. Atualmente, em frente à mansão Baruch, foram penduradas tiras de panos funerários brancos. Linley também estava vestido com roupas de luto. Ele estava silenciosamente ajoelhado em frente à placa espiritual memorial instalada em frente ao salão principal. O pequeno rato das sombras Beb também estava ajoelhado ao lado de Linley, sem fazer barulho. Era como se ele pudesse sentir a dor que Linley estava sofrendo. 7 dias de luto filial ritual. Apesar do luto filial ser tardio, este foi o primeiro dia de luto. Mestre Linley, Lord Guilhermo está esperando por você. O capitão daquele esquadrão de cavaleiros da Igreja Radiante disse suavemente ao lado de Linley. Linley virou a cabeça, olhando para ele friamente. O capitão não pôde deixar de sentir o coração estremecer. 7 dias de luto filial ritual. Dentro destes 7 dias, não prestarei atenção a ninguém nem a nada. Linley disse friamente e depois ficou em silêncio novamente. O capitão não pôde deixar de se sentir impotente. Mas ele sabia o que Linley estava sentindo agora. Seu pai acabará de morrer. Para seu filho, observar os ritos rituais de luto filial era a lei do céu e o princípio da terra, uma questão de curso. O capitão dos cavaleiros deixou imediatamente o salão principal. Depois instruiu seus subordinados a irem para a cidade de Fenlai e relatarem a situação atual de Linley à Igreja Radiante. Jovem mestre Linley, não fique muito triste. Os cidadãos do município de Vushan passaram em um fluxo constante para se curvarem diante da placa espiritual memorial de Og. Todos eles se lembraram da benevolência que Og demonstrou quando estava vivo. Linley não falou. Ele apenas se curvou agradecendo a cada cidadão visitante. Esta notícia chegou rapidamente à Igreja Radiante, mas o cardeal Lopson e o cardeal Guilhermo não ficaram muito chocados. O pai de Linley faleceu? Guilherme assentiu levemente. Não é de admirar que quando Linley se tornou um mago de elemento duplo rank, 7, quando enviei pessoas para perguntar sobre o pai de Linley, não conseguimos encontrar nada. Então ele já havia falecido. A Igreja Radiante tinha um total de 5 cardeais. Os assuntos de Linley foram tratados principalmente pelo cardeal Guilhermo e pelo cardeal Lampson. Guilhermo, vamos preparar algumas coisas rapidamente e depois prestar nossos respeitos ao pai de Linley. Lampson sugeriu. Guilhermo assentiu também. Na verdade, com base no próprio status de Og, como poderia um cardeal da Igreja Radiante prestar homenagem a ele? Mas Og era o pai de Linley, afinal, e as perspectivas futuras de Linley eram ilimitadas. Ele já havia sido designado como uma importante futura pedra angular da Igreja Radiante pela Igreja. Tudo bem, já está escuro agora. Então vamos partir de manhã cedo amanhã. Uma vez que a morte de Og se tornou abertamente conhecida, devido ao fato de o reino de Fenlai já ter designado Linley como uma figura altamente importante, a notícia de sua morte chegou rapidamente ao Palácio Real de Fenlai. A velocidade com que receberam esta notícia foi apenas um pouco mais lenta que a da Igreja Radiante. O pai de Linley morreu? Clyde assentiu para si mesmo também. Quando Linley se tornou um mago de elemento duplo rank, 7, ele também enviou pessoas para perguntar sobre o pai de Linley e, de fato, até disse a Linley que seu pai havia desaparecido. No final das contas, o pai de Linley realmente faleceu, afinal. Amanhã de manhã irei prestar meus respeitos. Clyde chegou à mesma decisão. Além de Clyde, muitas das pessoas mais importantes da cidade de Fenlai receberam esta notícia do Palácio Real.
Muitos deles veneravam o mestre Linley, enquanto outros queriam fazer amizade com ele. Cada um deles decidiu ir cedo na manhã seguinte para aquele pequeno remanso, o município de Wushan, para prestar seus respeitos ao pai de Linley. Enquanto tudo isso acontecia, Linley permaneceu em sua casa ancestral no município de Wushan, observando silenciosamente os ritos de luto. Livro 6, O Caminho para a Vingança, Capítulo 3, Reunindo-se no município. Tarde da noite. Quarto de Linley. O som de músculos e ossos retumbando podia ser ouvido constantemente vindo do corpo de Linley, enquanto a própria pele de Linley subia e depois descia. Gotas de suor escorriam de cada poro do corpo de Linley, mas o rosto de Linley estava muito calmo e pacífico. Neste momento, Linley estava treinando de acordo com o manual secreto Sangue de Dragão. A primeira vez que Linley ativou o Sangue de Dragão em suas veias, ele foi elevado diretamente ao posto de Guerreiro Rank 6. De acordo com os registros contidos no Manual Secreto do Sangue de Dragão, a primeira vez que alguém treina é quando o Sangue de Dragão está na densidade mais alta, e é por isso que a melhoria seria tão rápida. Quanto mais adiante o treinamento continuasse, mais difícil se tornaria. Especialmente ao atingir o 9º posto, se alguém desejasse avançar para o nível santo, a quantidade de tempo necessária seria provavelmente maior do que todo o outro tempo gasto combinado. Neste momento, a Igreja Radiante me valoriza muito. Dado o meu estatuto de mestre escultor, o meu estatuto pessoal aumentou dramaticamente. Mas meu poder pessoal ainda não é suficiente. Embora sejam corteses comigo, isso se deve principalmente ao meu potencial. Se quiser me vingar, ainda não tenho poder pessoal suficiente. Linley sabia muito bem que atualmente não tinha energia suficiente. Afinal, ele não podia se dar ao luxo de assumir a forma dracônica e se transformar em um guerreiro sangue de dragão quando quisesse matar alguém. A menos que a situação fosse crítica, Linley definitivamente não queria entrar nas formas Dragon Blood Warrior, porque uma vez descoberto que ele poderia se transformar em um guerreiro sangue de dragão, isso se tornaria muito perigoso para ele. Afinal, a fama dos Dragon Blood Warriors era simplesmente grande demais. Uma vez que um guerreiro sangue de dragão entrasse no nível santo, ele definitivamente seria um combatente de nível santo de nível máximo. Chefe, você está trabalhando demais. Deitado na cama, Beb estava assistindo Linley treinar. Além de Beb, Dwayne Kovart também estava assistindo de lado. Dwayne Kovart podia dizer claramente em que tipo de estado mental Linley estava. Seu pai morreu repentinamente e ele também descobriu que sua mãe não havia morrido no parto, e havia sido sequestrada. Essas duas notícias de repente caíram sobre Linley. Esse tipo de golpe mental foi muito mais cruel do que a mudança de opinião de Alice. Dwayne Kovart podia sentir o ódio sem limites e os desejos assassinos no coração de Linley. Dwayne Kovart sabia muito bem que se Linley não encontrasse uma saída para esse ódio, ele poderia muito bem se transformar em um demônio assassino. Espero que Linley consiga se vingar rapidamente. Caso contrário, se ele permanecer neste estado por muito tempo, as mudanças em seu coração se tornarão cada vez maiores. Dwayne Kovart estava começando a se preocupar. A manhã seguinte, dentro da mansão do clã Baruch, muitos servos preparavam todo tipo de comida. Assim que Linley saiu do seu quarto, ele os viu movimentados. Linley, as pessoas que estão vindo hoje são provavelmente pessoas importantes. É assim que você pretende recebê-los? Dwayne Kovart apareceu ao lado de Linley. Linley e Dwayne Kovart adivinharam corretamente. As pessoas importantes da cidade de Fenlai e da Igreja Radiante receberam rapidamente a notícia da morte do pai de Linley. 80% a 90% deles vieram prestar seus respeitos ao pai de Linley, então, naturalmente, Linley teria que recebê-los. Os materiais que Linley preparou não podiam ser considerados ruins, mas a habilidade dos chefes era muito pobre. Havia apenas 2 chefes em todo o município de Wushan cujas habilidades culinárias poderiam ser consideradas adequadas. Você vai fazer com que esses 2 chefes deste pequeno município recebam esses personagens importantes? Dwayne Kovart riu. Deixe-os provar alguns dos pratos locais da minha terra natal. Isso já é suficiente. Depois de falar, Linley foi imediatamente tomar café da manhã. Após o café da manhã, Linley continuou ajoelhado em frente à placa espiritual memorial, observando os ritos de luto filial. Às 7 da manhã, passos de cascos podiam ser ouvidos do lado de fora da mansão do clã Baruch. Uma carruagem extremamente luxuosa estacionou do lado de fora da mansão. Terceiro irmão. Uma voz familiar gritou. Ainda ajoelhado no salão principal, Linley virou a cabeça e viu Yale, George e Reynolds entrarem correndo. Tendo sofrido 2 golpes pesados, Linley estava se sentindo extremamente deprimido. Mas ao ver aqueles 3 irmãos com quem ele cresceu no Instituto Ernest, uma sugestão de sorriso apareceu no rosto de Linley. Ao entrar no salão principal, Yale, George e Reynolds se ajoelharam em tapetes de oração no meio. Terceiro irmão, recebi a notícia ontem à noite sobre o falecimento de seu pai. Durante a noite chamei o segundo irmão e o quarto irmão para virem comigo. Imaginei que hoje haveria muitos nobres presentes, então também trouxe vários chefes da cidade de Fenlai para passar a noite também. Yale disse em uma voz suave. Obrigado. Linley podia imaginar o quão ocupados seus 3 irmãos devem ter estado nas últimas horas, recrutando chefes, preparando o transporte da carruagem.
Muito provavelmente Reynolds e George vieram correndo do Instituto Ernest para cá, encontrando Yale na estrada à noite e depois chegando aqui juntos. Terceiro irmão, não fique com o coração partido. George deu um tapinha gentil nos ombros de Linley. Reynolds também estava ao lado de Linley. Linley, não importa o que aconteça, você sempre terá nós 3 irmãos. Não importa o que aconteça, não se deixe abater. Permaneça forte. Linley olhou para Reynolds, uma sugestão de sorriso aparecendo em seu rosto. Linley sentiu um calor no coração ao ouvir Reynolds, normalmente o mais travesso de todos, dizendo tais palavras. Não importa o que ou quando, ele sempre teria esses 3 irmãos. Obrigado a todos. Linley olhou para Yale. Chefe Yale, gostaria de entregar a você as responsabilidades de hospedar esses nobres. Não tenho experiência nesta área. Yale assentiu. Não se preocupe. Eu trouxe um grande número de pessoas. Eles definitivamente farão um bom trabalho ao recebê-los. O pequeno e tranquilo município de Vushan não estava nada quieto neste dia. Vez após vez, os cidadãos do município de Vushan se reuniam e discutiam sobre os nobres que acabavam de passar. Aquele grupo da manhã tinha pelo menos 4 cavalos, e aquela carruagem era enorme e magnífica. Todos aqueles bravos cavaleiros, uau, eu nunca vi uma tropa de cavaleiros tão incrível. Um velho suspirou elogiando enquanto olhava para a tropa estacionada do lado de fora da mansão do clã Baruch. Os moradores próximos também acenaram com a cabeça em elogios. Em uma cidade tão comum, com que frequência eles teriam a chance de encontrar um nobre rico? Aquela tropa de cavaleiros que Linley trouxe consigo quando retornou por si só, já era uma fonte de discussões intermináveis entre os habitantes locais. O que é que vocês acham? O jovem mestre Linley também é um nobre poderoso no mundo exterior? Uma mulher adivinhou. 2 dias atrás, vi Linley liderar aquela poderosa tropa de cavaleiros em seu retorno. O município de Vushan estava repleto de conversas e especulações constantes. E então, no meio do dia, por volta das 11 horas, a terra começou a tremer novamente. Todos os habitantes do município de Vushan podiam sentir aquele som denso e ordenado de passos de cascos galopantes. Desta vez, a densidade dos passos dos cascos era muito maior do que quando Yale chegou. Vestindo uma armadura brilhantemente brilhante, uma unidade montada extremamente poderosa galopou pela primeira vez. Atrás deles havia 2 carruagens extremamente luxuosas, puxadas por 4 belos garanhões. As pessoas que dirigiam as carruagens eram todos guerreiros de aparência extremamente poderosa. Atrás dessas 2 carruagens havia uma série de carruagens cheias de presentes, também escoltadas por uma unidade de cavaleiros. Todos os cidadãos do município de Vushan esticaram o pescoço para assistir. A aura majestosa do regimento dos cavaleiros da Igreja Radiante avançando fez com que todos os cidadãos do município de Vushan sentissem como se uma montanha estivesse pressionando-os. Todos os cidadãos sentiram que seus corações tremiam, e todas as lindas e luxuosas carruagens brilhavam tanto que os fizeram apertar os olhos. Que tipo de pessoas são essas? Os cidadãos do município de Vushan ficaram cheios de choque e surpresa. Esta procissão de carruagem finalmente parou em frente à mansão do clã Baruch. Na mansão do clã Baruch, havia muitas pessoas preparadas para estacionar e estabilizar esses cavalos e carruagens. Senhores cardeais Guilhermo e Lampson chegaram. Aquela voz alta e estridente soou de dentro da mansão do clã Baruch, causando uma enorme comoção entre os habitantes do município de Vushan. Na verdade, foram 2 cardeais. Aos olhos dos cidadãos da Santa União, os cardeais da Igreja Radiante eram todos figuras elevadas. Em seus corações, os cardeais eram como as estrelas no céu noturno, lindas de se ver, mas intocáveis. Mas hoje, 2 cardeais da Igreja Radiante chegaram ao município de Vushan. Barulho, barulho, barulho. Passos de cascos puderam ser ouvidos novamente. Pouco depois de a tropa com os cardeais ter entrado no município, chegou também outra tropa muito semelhante, com carruagens que pareciam ainda mais luxuosas, com lindas atendentes e atendentes do palácio com a pele tão branca quanto a de qualquer mulher. A carruagem era dourada e extremamente extravagante. Os poderosos cavaleiros exibiam suas habilidades de equitação de alto nível. Os passos dos cascos estavam tão sincronizados que soavam como uma única batida de tambor, abalando os corações dos cidadãos do município de Vushan. Os habitantes do município de Vushan ficaram estupefatos. Quem são essas pessoas? Muitos habitantes não tinham visto essas pessoas em toda a vida. Quando esta nova tropa chegou fora da mansão do clã Baruch, aquela voz mais uma vez soou de dentro da mansão. Sua Majestade, o rei Clyde de Fenlai chegou. Sua Majestade o rei. Todos os cidadãos da cidade se entreolharam. Para os cidadãos de um reino, o rei de um reino era o sol brilhante brilhando no céu, com poder sobre a vida e a morte. Mas Sua Majestade o rei, que deveria estar em seu palácio, na verdade veio para o minúsculo município de Vushan. O barulho ininterrupto de passos de cascos. Uma tropa de soldados veio após a outra. Uma carruagem após a outra parou em frente à mansão do clã Baruch. O Duque Bonal do reino de Fenlai chegou. O Marquês Jeeves do reino de Fenlai chegou. O Conde Junial do reino de Fenlai chegou. A senhorita Delia do clã Leon do Império Yulan chegou. Lord Bernard do clã Debs do reino de Fenlai chegou. Essa voz soou repetidas vezes, fazendo com que os cidadãos do município de Vushan ficassem totalmente sem palavras.
O que estava acontecendo? Por que tantos membros da classe alta estavam reunidos aqui no município de Wushan? Mas os cidadãos do município de Wushan conseguiram adivinhar o motivo. O único grande evento que ocorreu no município de Wushan foi a morte de Og. Mas Og era apenas o nobre de um município menor. Poderia seu falecimento fazer com que Sua Majestade o Rei, bem como 2 cardeais da Igreja Radiante viessem? Esses cidadãos não puderam deixar de pensar na imagem triunfante de alguns dias atrás, de Linley retornando com uma tropa de cavaleiros nas suas costas. Tudo isso deve ter algo a ver com o jovem mestre Linley. Embora esses cidadãos comuns não conhecessem os detalhes da situação de Linley, eles conseguiram adivinhar. Dentro do salão principal do clã Baruch, Linley ainda estava ajoelhado de lado. Os cardeais, o rei, os duques, os marqueses, os condes, todos se curvaram ou se ajoelharam com sinceridade, prestando seus respeitos. Embora pessoas como o cardeal Guilhermo apenas se curvassem, sem dúvida, as únicas pessoas a quem eles se curvavam eram figuras tremendamente importantes. Mas hoje, eles estavam se curvando ao falecido Og. Linley, não fique com o coração partido. Guilhermo disse suavemente ao lado de Linley. Obrigado. Linley curvou-se ligeiramente. Linley, a morte do seu pai realmente nos enche de arrependimento. Rei Clyde também confortou Linley. Depois de um tempo. Linley, não fique com o coração partido. Uma voz clara. Erguendo a cabeça, Linley viu que Delia, vestida com roupa simples, estava ali, com o rosto cheio de preocupação. Obrigado. Linley disse com uma voz suave. Delia assentiu brevemente antes de ser levada pelos criados também. Um nobre após o outro veio prestar homenagem ao pai de Linley. Até mesmo Bernard, líder do clã Debs, veio prestar seus respeitos. Mestre Linley, não fique com o coração partido. Bernard disse cortesmente. Linley respondeu com os mesmos agradecimentos corteses. Obrigado. O Duque Patterson do reino de Fenlai chegou. De repente a voz anunciadora soou do lado de fora. Linley franziu a testa ligeiramente. A morte de seu pai estava ligada a este Duque Patterson. Mas Linley sabia muito bem que seu pai havia se disfarçado antes de entrar na mansão do Duque Patterson. Muito provavelmente Duque Patterson não tinha ideia de que o pai de Linley era a pessoa que sucumbiu aos graves ferimentos causados por seus subordinados. Patterson parecia extremamente parecido com Clyde. Ambos tinham cabelos longos e dourados com olhos que pareciam de falcão. Sua cintura era reta como uma vareta e ele tinha a aura de um nobre. Entrando no salão principal, Patterson curvou-se respeitosamente diante da placa espiritual memorial de Og. Mestre Linley, não fique com o coração partido. Patterson foi até Linley e disse com sinceridade. Linley levantou a cabeça e olhou para Patterson. Vendo o olhar sincero no rosto de Patterson, ele ainda respondeu com o mesmo cortês, obrigado. Superficialmente não se poderia dizer que o tratamento que Linley dispensou a Patterson fosse diferente do tratamento que dispensava a qualquer outra pessoa. Livro 6, O Caminho para a Vingança, Capítulo 4, Um bate-papo noturno. Patterson. Linley silenciosamente pronunciou esse nome para si mesmo. Sua mãe havia sido levada pelos homens de Patterson anos atrás, e agora, 11 anos depois, seu pai também havia sido ferido e morto pelos homens de Patterson durante sua investigação do paradeiro de sua mãe. A intenção assassina no coração de Linley estava escondida, como a lava no fundo de um vulcão preparado. Mas um dia, iria explodir. Chefe, deixe-me matar esse Patterson para você. Ajoelhando-se ao lado de Linley, o pequeno rato das sombras falou mentalmente. Não se mova. Linley gritou de volta mentalmente. Linley permaneceu ajoelhado dentro do salão principal, enquanto um nobre após o outro entrava, prestando seus respeitos ao pai de Linley. No banquete daquela noite, Linley não compareceu nem por um momento. Permaneceu ajoelhado dentro do salão, observando os ritos do luto filial. Muitos dos nobres finalmente deixaram o município de Wushan no final da tarde, voltando correndo para a cidade de Fenlai. Mas ainda havia alguns que permaneceram no município de Wushan. Por exemplo, o cardeal Guilhermo. Por exemplo, Delia. O luto filial ritual deveria durar 7 dias. Naquela noite, Linley comeu alguma comida aleatória e depois voltou para seu quarto, preparando-se para começar seu treinamento. Linley, você planeja se vingar de seu pai? Duerrin Covart, vestido de branco, apareceu ao seu lado. Linley olhou para Duerrin Covart. Vovô Duerrin, eu absolutamente devo me vingar pela morte do meu pai. Embora eu saiba que foi o Duque Patterson que enviou pessoas para perseguir e matar meu pai, além de me vingar, também preciso investigar o que aconteceu com minha mãe e descobrir se ela está viva ou morta. Matar Patterson foi fácil, mas matá-lo de uma forma que impedisse alguém de descobrir era muito mais difícil. Afinal, depois de matar Patterson, Linley precisava continuar procurando por sua mãe. Duerrin Covart assentiu levemente. Você pode tomar suas próprias decisões em seus assuntos pessoais. Apenas espero que você não haja precipitadamente. Afinal, sua força atual ainda é muito fraca, comparada com a dos verdadeiros combatentes de primeira linha. Até mesmo Patterson, todos os seus soldados combinados são uma força que você não consegue controlar. Linley assentiu levemente. Patterson era o irmão mais novo de Clyde. Como ele poderia não ter um grande número de subordinados?
Espero que dentro de 1 ano ou mais eu consiga alcançar o 7º posto como guerreiro. Não posso perder mais tempo. Linley sentou-se de pernas cruzadas no chão. O ki de batalha sangue de dragão em seu corpo mais uma vez começou a circular por todo o seu corpo, e todos os seus músculos e ossos começaram a tremer. Linley podia sentir seus músculos e ossos aumentando lentamente em poder, à medida que as minúsculas células do sangue de dragão também começaram a se fundir com seus músculos e ossos, aumentando sua durabilidade e resistência. Uma vez que alguém começou a treinar de acordo com o manual secreto do sangue de dragão, o ritmo de melhoria foi muito rápido. Neste estado de treinamento, Linley não percebeu a passagem do tempo. Por volta das 11 da noite. Bater, 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 o som de batidas na porta. Ao mesmo tempo uma voz familiar. Linley, é a Delia. Posso entrar? Linley ficou surpreso. Uau! Linley soltou um suspiro profundo. Todos os seus músculos trêmulos voltaram ao normal, e o ki de batalha sangue de dragão em seu corpo foi mais uma vez retraído para sua região dantiana. Linley olhou na direção da porta. Em sua mente, ele não pôde deixar de questionar. Por que Delia veio aqui para falar comigo tão tarde da noite? Enquanto ele se perguntava, Linley respondeu verbalmente, entre. Abrindo a porta, Delia entrou. Ao ver Delia, os olhos de Linley não puderam deixar de brilhar. Nesse momento, os cabelos dourados de Delia estavam presos de forma simples. Aquelas poucas borlas penduradas faziam seu vestido roxo claro parecer ainda mais gracioso. Linley tinha que admitir, Delia era uma pessoa muito hipnotizante. Especialmente considerando que ela estava na linha primária de descendência do clã Leon do Império Yulan. Delia tinha uma aura de nobreza que Alice não conseguia igualar. Linley, você está bem? Delia perguntou com uma voz gentil enquanto caminhava até a cama de Linley e se sentava. Ela olhou para Linley com preocupação. Linley não pôde deixar de sentir calor em seu coração. Sorrindo, ele disse, estou bem. Delia assentiu. Na cidade de Fenlai, ouvi sobre o falecimento do seu pai. Eu estava um pouco preocupado. Mas, você realmente é tão resiliente quanto sempre achei que era. Obrigado. Linley continuou. Delia, há algo que você gostaria de discutir, tão tarde da noite? Seu idiota. Ao lado dele, Duerrin Covart estava amaldiçoando secretamente Linley. Uma linda garota veio até você tarde da noite para conversar com você e confortá-lo. E você realmente estava perguntando o que ela queria? Delia riu, um pouco nervosa. Mas então ela recuperou a calma habitual. E se eu não quiser alguma coisa, não posso ir conversar com você? Conheço você desde nosso primeiro ano juntos no Instituto Ernest. Desde quando você decidiu me manter tão distante? Não, não foi isso que eu quis dizer. Linley disse apressadamente. Delia não pôde deixar de rir de alegria, mas depois soltou um longo suspiro. Linley, realmente há algo que eu quero falar com você, e é por isso que vim aqui tão tarde da noite. Vá em frente. Linley não pôde deixar de começar a adivinhar mentalmente o que Delia iria dizer. Delia disse impotente, Linley, você deveria saber que este é o ano 9.999 do calendário Yulan. Em mais 8 meses, será o ano 10.000 do calendário Yulan. No primeiro dia de cada ano, todo o continente Yulan celebra o Festival Yulan. Você pode imaginar o quão importante será a celebração do 10.000 graus Festival de Yulan. Linley assentiu. Mas Linley não entendia por que Delia estava dizendo essas coisas. Embora todo o continente Yulan tenha grande importância no Festival Yulan, nosso Império Yulan o tem ainda mais estimado. Delia continuou. Linley entendeu por quê. Afinal, o primeiro ano do calendário Yulan foi o ano em que o Império Yulan unificou o continente. O 10.000 graus Festival Yulan seria naturalmente um dia extremamente importante dentro do Império Yulan. Meu clã enviou uma ordem. Para este festival de Yulan, devo voltar para casa. Para este festival Yulan, nosso Império Yulan realizará uma celebração em todo o Império. Naturalmente nós, descendentes do ramo principal do clã Leon, devemos retornar para participar. Delia olhou para Linley. Linley, o Império Yulan está muito longe da Santa Aliança. Essa viagem de ida e volta provavelmente levará 1 ou 2 anos. Amanhã terei que partir e voltar para minha terra natal. Linley entendeu o que Delia quis dizer. Em outras palavras, no próximo ano, ele provavelmente não teria a chance de se encontrar com Delia novamente. Olhando para Linley, Delia mordeu os lábios e de repente disse, Linley, antes de sair, posso te abraçar? Abraço? Linley ficou atordoado. Ele olhou para Delia. Linley sabia muito bem como Delia se sentia em relação a ele. Mas como os dois interagiam com muita frequência desde o primeiro ano em que estudaram juntos no Instituto Ernest, na mente de Linley, Delia havia se tornado uma confidente feminina próxima. E especialmente depois daquele caso com Alice, o coração de Linley ficou congelado e trancado. Vendo a expressão nos olhos de Delia, Linley assentiu. Um sorriso apareceu no rosto de Delia, e ela imediatamente estendeu os braços, abraçando Linley pelo pescoço, depois puxou-se firmemente contra o corpo de Linley. Delia pressionou seu rosto suavemente contra o rosto de Linley também. Linley parecia ser capaz de sentir suas respirações mútuas. Ele também podia sentir o cheiro da fragrância encantadora no corpo de Delia. Em particular, quando seus rostos se tocavam, ele podia sentir o calor da pele dela.
Tudo isso fez com que Linley sentisse uma sensação única. Linley, obrigado. Delia murmurou no ouvido de Linley. Linley não emitiu nenhum som. Soltando-o, Delia levantou-se lentamente, com os olhos ainda fixos nos de Linley. Mas, a meio caminho de ficar de pé, Delia parou. Havia apenas 5 centímetros de distância entre os olhos dela e os de Linley. De repente, Delia se abaixou. Os lábios de Delia pousaram e roçaram os de Linley, fazendo com que Linley ficasse atordoado. Delia não deu a Linley a chance de reagir, quando ela rapidamente se levantou. Dando uma última olhada em Linley, ela rapidamente saiu correndo do quarto de Linley. Chefe, você acabou de ser beijado à força. Do lado oposto do cobertor, Bebe colocou a cabecinha para fora, olhando para Linley. Você, volta a dormir. Linley gritou mentalmente para Bebe. Bebe soltou alguns gritos de descontentamento antes de voltar para o cobertor, mas Linley ainda olhava para a porta fechada pela qual Delia havia saído. Seu nariz ainda parecia estar cheio da aura perfumada do perfume de Delia. Seu rosto parecia ainda sentir o calor do rosto de Delia. Esfregando os lábios, Linley sentiu uma sensação suave e quente em seu coração. A sensação era muito parecida com a que ele teve naquela noite, quando se escondeu com Alice na varanda dela e conversou a noite toda. Delia, balançando a cabeça, Linley afastou todos esses pensamentos estranhos. Linley. Dwayne Covart olhou para Linley com interesse. Quando você era jovem e entrou pela primeira vez no Instituto Ernest, e viu pela primeira vez essa garota Delia, eu não lhe disse naquele momento que isso era uma beleza informação. Eu lhe disse desde o início para persegui-la. Já se sente arrependido? Linley franziu a testa enquanto olhava para Dwayne Covart. Tudo bem, vou parar de falar agora. Com um giro de sua barba, Dwayne Covart se transformou em um raio de luz e recuou para o anel do dragão espiral. Linley não pensou mais nisso. Mais uma vez sentando-se de pernas cruzadas, ele entrou em transe meditativo para destilar força mágica. Na manhã seguinte, Delia liderou a delegação do clã Leon para longe do município de Vushan, mas Linley não a mandou embora. Continuou ajoelhado ali no salão principal, mantendo a vigília e observando os ritos do luto filial. Num piscar de olhos, os 7 dias de luto filial passaram. No município de Vushan, além dos irmãos de Linley, restavam apenas 2 outros personagens importantes, o cardeal Lampson e o cardeal Guilhermo. Como cardeais da Igreja Radiante, Lampson e Guilhermo não tinham nada para fazer. Afinal, a maioria dos pequenos assuntos poderia ser tratada por seus subordinados, tornando suas vidas muito tranquilas. Nestes poucos dias, eles passaram o tempo passeando pelo município de Vushan, enquanto ocasionalmente iam ao monte. Manhã, os cidadãos do município de Vushan estavam todos observando de cada lado da rua. A delegação da Igreja Radiante e do conglomerado Dawson estava começando a partir. Chefe Ei é o segundo irmão, quarto irmão. Há algo que preciso discutir com o grupo de Lord Guilhermo. Linley contou a seus irmãos e depois saiu da carruagem do conglomerado Dawson e entrou na carruagem do Lord Cardeal Guilhermo. Lampson também estava na carruagem. Os 2 cardeais e Linley compartilharam a carruagem entre si, mas esta carruagem foi especialmente projetada para os cardeais da Igreja Radiante. Era extremamente espaçoso. Havia espaço suficiente para os 3 se deitarem e dormirem se assim desejassem. Linley, você já se decidiu? Guilhermo riu ao olhar para Linley. Anteriormente, Linley havia dito a Guilhermo que precisava discutir a questão de ingressar na Igreja Radiante com seu pai. Mas agora seu pai havia falecido. Naturalmente, não havia mais ninguém com quem Linley pudesse discutir isso. Até agora ele deveria ter uma resposta para eles. Senhor Guilhermo, Lord Lampson, eu ainda sou jovem. Desejo ajudar temporariamente Sua Majestade, o Rei Clyde. Por enquanto, acho que seria melhor não assumir uma posição formal dentro da Igreja Radiante. Se no futuro a Igreja Radiante precisar de mim, posso ser alistado em seu serviço a qualquer momento. Linley disse. Tanto Guilhermo quanto Lampson riram. Servir ao Rei Clyde? Clyde era o governante do reino de Fenlai, enquanto a capital de Fenlai era também a capital sagrada da União Sagrada. Além do mais, o governante de Fenlai estava sob a autoridade direta da Igreja Radiante. Para Linley, servir o Rei Clyde era a mesma coisa que declarar sua lealdade à Igreja Radiante. Muito bom. Lampson foi o primeiro a começar a rir. Linley, esta é uma decisão extremamente sábia. Mas nem Lampson nem Guilhermo sabiam que a razão pela qual Linley tomou esta decisão foi porque queria investigar o paradeiro de sua mãe. Somente inserindo-se nos assuntos nacionais do reino de Fenlai ele teria ainda mais oportunidades de lidar com o Duque Patterson no futuro. Guilherme também riu. Então, a partir deste momento, você poderá ser considerado um membro da nossa Igreja Radiante. Oh, certo! Você não tem nenhum encantamento para feitiços de estilo terra e vento do 7º, 8º ou 9º rank, ou qualquer um dos feitiços proibidos, certo? Correto. Linley assentiu. Eu só fui capaz de desenvolver o encantamento para a técnica ascendente através da análise da teoria mágica. Guilhermo disse com satisfação. Não é muito difícil extrapolar o encantamento da técnica elevada, mas ainda é bastante impressionante que você tenha conseguido extrapolar o encantamento da técnica flutuante. Linley, não se preocupe.
Assim que retornarmos à igreja, enviaremos pessoas para entregar todos os encantamentos para feitiços de rank 7 superiores para você. Livro 6, O Caminho para a Vingança, Capítulo 5, O Mandado de Nobreza. O Instituto Ernest não tornou públicos encantamentos mágicos de alto nível de 7º nível ou superior. Se você quisesse aprender esses feitiços de classificação mais alta, teria que decidir se juntar a uma facção. Obrigado, Lord Guilhermo Lord Lampson. Linley disse felizmente. Linley não pôde deixar de pensar no poder dos feitiços de vento de maior classificação, conforme descrito nos livros que leu. Quanto mais alta a classificação do feitiço, mais aterrorizante será seu potencial ofensivo, especialmente no estilo vento. Seus feitiços ofensivos, aliás, podem ser considerados os número 1 entre todos os estilos. Por exemplo, o feitiço dimensional Ed de nível proibido ou feitiço de 9º nível, Extermínio do Vazio. Linley, que tal isso? Quando retornarmos à cidade de Fenlai, enviarei alguém para informar Clyde sobre sua decisão. Clyde irá, em pouco tempo, conferir-lhe um mandado de nobreza e conceder-lhe também uma mansão. Guilherme riu. Linley assentiu. Linley. O vizinho Lampson deu um tapinha nos ombros de Linley. Você não precisa se preocupar com nenhum assunto oficial por enquanto. A única coisa que você precisa fazer é treinar duro. Eu quero muito ver a nossa igreja radiante ter mais um combatente santo em nosso meio dentro de 50 anos. 50 anos? Linley estava confiante de que dentro de 50 anos ele poderia se tornar um guerreiro sangue de dragão de nível santo. Mas quanto a se tornar um grande mago santo em 50 anos, a dificuldade era grande demais. Trabalhar duro. Guilhermo também deu um tapinha nos ombros de Linley de forma amigável. À medida que as carruagens resplandecentes avançavam pelas estradas da aldeia, as árvores e lagos próximos logo desapareceram na distância. Na frente e atrás das carruagens havia fileiras de cavaleiros. Sob esta escolta resplandecente, chegaram à cidade de Fenlai na hora do almoço. Cidade de Fenlai. Dentro da mansão do clã Debs. Alice, você pode me perdoar? Callan estava segurando as mãos de Alice, olhando em seus olhos. Uma expressão de desamparo estava no rosto de Alice. Ela assentiu gentilmente. O que mais ela poderia fazer? Rowling, Lulin, está prestes a chegar. Alice disse suavemente. Estou prestes a voltar. Apesar de tudo até agora, Alice e Callan ainda não eram formalmente marido e mulher. Mesmo que ficassem noivos, ainda não seriam marido e mulher. Somente após a cerimônia formal eles se tornariam marido e mulher. Antes do casamento, Alice ainda tinha que observar as decorois. Todos os dias ela voltava para sua própria casa. Rowling? Callan não pôde deixar de franzir a testa ao ouvir esse nome. Rowling era a esposa principal de Callan. Por causa da fama da escultura Avakenin from the Druin, aquela figura feminina que serviu de inspiração para a escultura também ficou profundamente impressa na mente de todos. Assim que Callan anunciasse formalmente seu noivado, muitas pessoas seriam capazes de reconhecer Alice como essa inspiração. Em muito pouco tempo a família Debs já havia escolhido uma esposa principal para Callan. Restante. Uma voz feliz soou. Uma garota de cabelos dourados e preguiados correu alegremente até eles. Essa garota parecia extremamente pura e inocente, mas ainda possuía a aura de nobreza. Principalmente aqueles olhos grandes e líquidos. Eles a faziam parecer ainda mais adorável. Rowling, você veio. Callan forçou um sorriso no rosto. Callan teve que admitir que Rowling era uma garota muito adorável. Talvez ninguém se recusasse a ficar junto com Rowling. Só que no coração de Callan, quem ele realmente amava era Alice. Onde está o tio Bernard? Rowling varreu a área com seus grandes olhos. Papai saiu para cuidar de alguns assuntos. Espero que ele volte em breve. Callan respondeu. Callan sabia exatamente onde seu pai tinha ido e o que estava fazendo. Graças à pressão do conglomerado Dawson, os negócios do clã Debs na cidade de Fenlai chegaram ao ponto de colapso. Todos os dias eles estavam perdendo dinheiro. Se continuassem sofrendo tais perdas, poderiam resistir por mais um ano ou meio ano, mas com o passar do tempo, até mesmo seus bolsos fundos acabariam por secar. Além do mais, o clã não poderia simplesmente ficar sentado sem fazer nada. Afinal, muitos dos outros clãs da cidade de Fenlai os olhavam cobiçosamente e circulavam ao redor deles. Assim, seu pai, Bernard, tomou uma decisão muito perigosa: envolver-se na mineração ilícita e no contrabando de jade d'água. O jade aquático era um tipo de pedra preciosa extremamente valiosa. Geralmente, era incrustado em cima de cajados mágicos e era muito benéfico para magos do estilo água. No reino de Fenlai, havia uma quantidade bastante grande de depósitos de jade aquático, e o reino de Fenlai gerou uma quantidade surpreendente de riqueza através da mineração de jade aquático. Como o jade d'água era tão precioso, naturalmente muitas pessoas tentaram se envolver no contrabando de jade d'água. Mas Sua Majestade, o rei Clyde, detestava amargamente o contrabando de jade d'água. Todos os comerciantes que foram descobertos contrabandeando jade de água, o rei Clyde ordenou que fossem condenados à morte. Mas como a margem de lucro para o contrabando de jade d'água era simplesmente enorme demais, talvez de 500% a 600%, ainda havia sempre comerciantes dispostos a enfrentar esse risco. No passado não havia necessidade do clã Debs seguir um caminho tão perigoso, mas agora as coisas eram diferentes.
Como todos os caminhos normais de negócios foram fechados pelo conglomerado Dawson, a única opção para o clã Debs era contrabandear. Não deve haver nenhum problema. Callan disse para si mesmo. O parceiro de negócios que o pai selecionou é o ministro das Finanças do Reino de Fenlai, o irmão mais novo de Sua Majestade, o Duque Patterson. Com ele como nosso parceiro, a chance de haver algum problema deve ser bastante baixa. Patterson era o ministro das Finanças de todo o Reino de Fenlai. Clyde naturalmente selecionou a pessoa em quem ele mais confiava para assumir a pesada responsabilidade de administrar as finanças de todo o reino. Tio Bernard está de volta. A voz brilhante de Rowling soou. Callan levantou a cabeça. Bernard, com o rosto coberto de sorrisos, entrou pela porta. Ao ver Rowling, ele riu. Rowling, você está aqui? Você já jantou? Ainda não, respondeu Rowling. Bernard assentiu. Esta noite, fique aqui e jante com seu irmão mais velho Callan. Ah, certo, há algo que preciso discutir com seu irmão mais velho Callan. Por que você e Alice não conversam bem? Mais tarde, farei com que seu irmão mais velho, Callan, passe algum tempo com você. Enquanto falava, Bernard lançou um olhar para Callan. Callan seguiu obedientemente ao lado de Bernard quando os dois entraram em uma sala privada. Fechando a porta de pedra, acenderam as lâmpadas. Pai, o que é isso? Callan perguntou apressadamente. Uma sugestão de satisfação estava no rosto de Bernard. Já concluí minhas discussões com o Duque Patterson. Ele já concordou. Mas teremos que dividir os lucros desta empreitada meio a meio. Meio a meio? Callan olhou. Pai, esse Duque Patterson é muito ganancioso. Nosso clã está realizando o trabalho de contrabando e gastando todos os custos iniciais. Estamos até pagando do próprio bolso os cavalos. Tudo o que ele está fazendo é arranjar rotas seguras de contrabando para nós. Não que Callan não entendesse a importância dessas rotas de contrabando. Mas para este projeto, o clã Debs realmente investiu uma enorme quantia de dinheiro, enquanto o Duque Patterson não precisou gastar uma única moeda. Tudo o que ele precisava fazer era usar alguns de seus poderes oficiais e ganharia uma enorme quantia de dinheiro. 50% está dentro da nossa faixa de aceitabilidade. Bernard riu calmamente. Duque Patterson não está apenas nos fornecendo rotas seguras de contrabando. Mais importante ainda, ele está traindo seu país e traindo seu irmão mais velho. Se o rei Clyde descobrisse, mesmo que o Duque Patterson seja seu irmão mais novo, ele provavelmente não seria misericordioso com ele. Callan assentiu levemente. O parceiro deles era um duque e ministro das finanças. Com ele assumindo riscos tão enormes para conseguir uma rota segura de contrabando para seu clã, era justo que ele reivindicasse metade dos lucros. Bernard e Callan saíram da sala secreta e voltaram para a sala. Alice e Rowling estavam atualmente conversando. Oh, certo. Callan, acabei de ouvir de Patterson que em mais 3 dias Sua Majestade conferirá pessoalmente um posto de nobreza a Linley no Palácio Real. Bernard instruiu. Prepare um presente para mim. Em alguns dias, darei para Linley. Arco restante. Alice, que estava conversando com Rowling não muito longe, não pôde deixar de virar a cabeça e olhar para eles. O irmão mais velho Linley está recebendo um posto de nobreza? Alice murmurou para si mesma. Dentro do Palácio Real da cidade de Fenlai, dezenas de ministros importantes estavam alinhados de forma ordenada na corte, enquanto o rei Clyde estava sentado no alto, olhando para todos abaixo. Todos, hoje tenho algo importante para anunciar. O sorriso no rosto de Clyde era radiante e ele falou com uma voz alegre. Todos os principais ministros que receberam a notícia com antecedência sabiam o que o rei Clyde iria dizer. Clyde olhou para um atendente ao seu lado. Instantaneamente, o atendente gritou em voz alta, Linley Baruch, entre no palácio. Sua voz ecoou no palácio. Pouco depois Linley, vestido com vestes de mago pretas e douradas, entrou no palácio. Todos os nobres e ministros do palácio se viraram para olhar para ele. Presto meus respeitos à Sua Majestade. Linley curvou-se enquanto falava. Clyde olhou para Linley e um sorriso apareceu em seu rosto como uma flor desabrochando. Linley, você estar disposto a trabalhar em nome do nosso reino é algo que me deixa extremamente satisfeito. Eu agora confiro a você o título de mago da primeira corte e também lhe lego o posto de marquês. Alguém tem alguma objeção? Clyde varreu a quadra com seu olhar. Todos os nobres e ministros olharam com inveja para Linley, mas nenhum deles expressou qualquer objeção. Seu servo agradece, Majestade. Na verdade, de acordo com o que o cardeal Guilhermo da Igreja Radiante havia dito originalmente, a Igreja Radiante poderia deixar Linley se tornar instantaneamente um duque. Mas Linley sentiu que isso seria incrível demais e chamaria muita atenção para si mesmo, especialmente considerando que ele nunca teve um posto de nobreza. Se ele subisse de posição muito rápido, isso não seria necessariamente uma coisa boa. É por isso que decidiram descer um degrau e conferir o posto de marquês. Linley, como mago da primeira corte e como marquês, naturalmente você não pode mais residir como mero convidado do conglomerado Dawson. Já providenciei para que uma propriedade extremamente pacífica e isolada lhe fosse concedida. Fica na Greenleaf Road, não muito longe do palácio. Clyde disse com um sorriso para Linley. Linley imediatamente agradeceu mais uma vez ao rei por sua generosidade. Na realidade, Clyde já havia discutido com Linley a questão de conferir posição e terras a Linley.
Hoje, eles estavam simplesmente anunciando isso abertamente no tribunal. Ao sair do palácio, Lily teve uma conversa fiada com os outros ministros. O mais alto nível de poder no reino de Fenlai foi ocupado principalmente pelo ministro da guerra, o primeiro-ministro de esquerda, o primeiro-ministro de direita, o inspetor-geral e outras pessoas no plano semelhante. Essas pessoas governaram virtualmente todos os assuntos do reino de Fenlai. A maioria dessas pessoas tinha o posto de marquês. Mesmo o mais baixo classificado entre eles, o inspetor-geral, era um marquês. Na estrada Greenleaf, Lily estava sentado dentro de sua carruagem, fechando os olhos enquanto treinava silenciosamente. Senhor Lily, estamos aqui. A voz do criado soou do lado de fora da carruagem. Lily abriu os olhos e abriu a cortina de sua carruagem. Beb saltou diretamente do assento da carruagem para os ombros de Lily. Uau, que grande propriedade! Os olhos de Beb brilhavam enquanto ele olhava para a mansão. Lily também inspecionava cuidadosamente a propriedade que o governante de Fenlai lhe havia presenteado. Esta propriedade ocupava uma vasta extensão de terra, e só o portão principal tinha mais de 10 metros de largura. Através do portão aberto, Lily pôde ver que havia muitos servos, servas e também muitos cavaleiros do Templo Radiante. Nada mal. Lily assentiu quando entrou. Senhor, vendo o porteiro se curvar respeitosamente. Instantaneamente todos os servos e servas no pátio pararam de repente o que quer que estivessem fazendo e se curvaram respeitosamente para Lily. Era importante para eles darem a Lily uma boa primeira impressão. Todos esses servos sabiam o quão incrível era seu novo mestre. Mestre Lily, parabéns, parabéns. De repente uma voz muito familiar soou não muito longe. Lily virou a cabeça. Senhor, Bernardo. A pessoa que veio era o líder do clã Debs, Bernard Debs. Bernard sorriu para Lily. Mestre Lily, que coincidência. A mansão do meu clã também fica na Greenleaf Road. Estamos a apenas uma casa de distância. No futuro, será muito fácil nos visitarmos. Pensando em quando ele resgatou Alice e entregou ela e Callan de volta à cidade de Fenlai, parecia que a mansão de Callan não estava muito longe. Mas Mestre Lily, sua mansão é muito maior que a minha. Esta sua mansão costumava ser onde o próprio Sua Majestade morava. Bernard disse com admiração. Lily também sentiu que esta mansão era surpreendentemente grande, muito maior que a sua mansão ancestral. Ter uma propriedade tão enorme na cidade de Fenlai, onde cada centímetro de terra era tão valioso quanto um centímetro de ouro, não era algo que simplesmente ter dinheiro pudesse realizar. Acontece que esta era a antiga residência de Sua Majestade, o Rei Clyde. Não admira que fosse tão grande. Senhor, Bernard, tenho que voltar agora. No futuro, poderemos conversar com bastante frequência. Lily sorriu modestamente, depois virou a cabeça e caminhou em direção à sua própria mansão. Neste exato momento, no portão da mansão do clã Debs, Callan, Rowling e Alice estavam parados observando de longe. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 6, Tomos de Magia. Em termos de mobiliário e layout, esta propriedade era definitivamente de primeira linha. Lily gostava particularmente do Hot Springs Garden. O Hot Springs Garden dentro da propriedade era o lugar onde Sua Majestade treinava quando morava aqui. Clyde era um guerreiro rank 9. Para se tornar um guerreiro tão poderoso, naturalmente ele não confiou apenas em sua habilidade pessoal. Ele também passou anos de esforço meticuloso. A metade direita do Hot Springs Garden era coberta por uma grande área gramada, repleta de todos os tipos de equipamentos de ginástica. No lado esquerdo do Hot Springs Garden, próximo a uma colina artificial, havia uma piscina de águas termais. As fontes termais dentro desta piscina vieram naturalmente do subsolo. Depois de um dia de treinamento intenso, passar algum tempo relaxando na piscina de fontes termais foi definitivamente uma sensação divina e maravilhosa. Lily estava atualmente tomando banho na piscina. A água quente borbulhante correu contra sua pele, fazendo Lily se sentir tão confortável que seus olhos começaram a fechar. Chefe, quando vamos matar aquele cara, Patterson? Ontem à noite, durante o jantar, eu realmente queria matá-lo por você. Beb pulou para fora da piscina, todo o pelo do corpo molhado. Não seja impaciente. Saindo das fontes termais, Lily vestiu um conjunto limpo de roupas de treino, depois caminhou até a área gramada enquanto começava a murmurar as palavras de um feitiço. Depois de alguns momentos, um brilho terrestre começou a cobrir o chão abaixo de Lily em uma determinada área enquanto a essência elementar da Terra começava a girar em torno dele. Magia estilo Terra, campo de supergravidade. Lily imediatamente saltou no ar, depois se inverteu, cabeça apontada para baixo e pés apontando para cima. Usando as duas mãos, ele se manteve em pé. Em seguida, ele passou a se segurar com apenas um dedo em cada mão. Confiando em apenas um dedo, sob a pressão do campo de supergravidade, Lily começou a se empurrar para cima e para baixo. 1, 2, Lily contou silenciosamente. Cada vez que alcançava 1000, Lily mudava para um dedo diferente. O mais importante para um lutador era a qualidade do seu corpo. Somente um corpo forte seria capaz de acomodar uma grande quantidade de ki de batalha. Somente através deste método ele seria capaz de se fortalecer rapidamente. Mesmo sendo agora um guerreiro sangue de dragão, ele ainda precisava manter seu regime de treinamento diário. 1,
Depois de treinar por cerca de meia hora, Linley voltou à posição vertical normal. Linley olhou friamente para a atraente atendente que acabará de entrar no Hot Springs Garden, carregando uma bandeja com chá e frutas em cima. Meu senhor, este é o seu chá e frutas. A atendente ficou um pouco desconfortável com o olhar de Linley e gaguejou um pouco. Quem instruiu você a entrar? Linley disse friamente. A atendente começou. Gaguejando, ela disse, Milord, eu estava preocupada que você estivesse com sede. Sedento? Linley olhou para ela sem expressão. Atenda-me. Linley gritou. Instantaneamente 4 guerreiros corpulentos entraram correndo do lado de fora do Hot Springs Garden. Todos esses 4 guerreiros pertenciam à Igreja Radiante. Afinal, a Igreja Radiante despachou mais de 100 cavaleiros para salvaguardar Linley. Misericórdia, milord. A atendente ficou tão assustada que caiu de joelhos. No continente Yulan, os nobres tinham um status muito mais elevado do que os plebeus, especialmente os nobres de alto escalão, que podiam matar casualmente um plebeu sem repercussão. Quanto a Linley, a quem até mesmo o rei do reino de Fenlai tratava com cortesia, sem dúvida Linley era um dos nobres de maior posição no reino de Fenlai. Linley olhou para o atendente. Com uma voz fria ele disse, lembre-se no futuro, quando eu estiver no Hot Springs Garden, ninguém poderá entrar. Quem entrar será punido com 20 golpes de vara militar. 20 golpes da vara? O rosto do atendente ficou pálido. As varas militares eram extremamente pesadas. Mesmo a maioria dos guerreiros musculosos não seria capaz de se mover por 10 dias ou meio mês depois de receber 20 golpes de uma vara militar. Uma atendente fisicamente fraca poderia muito bem morrer com tal surra. Misericórdia, milord, misericórdia. A atendente implorou apressadamente. Linley continuou. Como está é a primeira vez que você comete esse crime, eu o sentencio a 20 chicotadas de um chicote de vime. Se você cometer esse erro novamente, definitivamente não serei misericordioso. Obrigado, milord. Obrigado, milord. A atendente sentiu-se aliviada. Em termos de dor, os golpes de um chicote de ratão poderiam até ser mais dolorosos do que os da vara militar, mas não causariam nada mais do que um ferimento superficial. Não causaria nenhum dano aos ossos ou aos órgãos. Doeria, mas não mataria. Remova-a. Linley ordenou os 4 guerreiros. Sim, Lord Linley. 2 dos guerreiros deram um passo à frente, afastando a atendente e marchando com ela para fora. Quanto ao chá e as frutas da bandeja ficaram todos no chão. Linley virou-se e voltou mais uma vez para a área gramada. A espada divina violeta de sangue era uma das armas secretas de Linley. Embora sempre que treinasse com ele, Linley geralmente se certificava de mantê-lo reto e duro, ocasionalmente. Linley também deixava-o permanecer flexível e manejá-lo de uma maneira bizarra e fluida. Linley tinha que ter certeza de que este segredo da espada divina violeta de sangue não fosse descoberto por ninguém. Naturalmente, ele não podia permitir que ninguém o visse treinar. Com a mão direita, Linley acariciou sua cintura. Instantaneamente, com um flash frio e violeta, uma lâmina violeta extremamente fina apareceu nas mãos de Linley. Svi! De dentro do Hot Springs Garden, um raio de luz violeta após o outro começou a aparecer, enquanto Linley vagava de um lado para outro dentro do jardim como um dragão errante. Tendo fundido totalmente o suporte do feitiço supersônico estilo vento com seu próprio poder, a velocidade de movimento de Linley não só foi rápida, mas também extremamente ágil. Através do uso do manual secreto Sangue de Dragão, Linley treinou seu corpo. Quando ele estava relaxado, ele se dedicava à escultura de esculturas para aumentar sua energia espiritual, enquanto entrava em transe meditativo no meio das fontes termais para refinar sua força mágica. Seu treinamento permeou todas as suas atividades diárias. Só que Linley ainda não conseguiu encontrar o melhor momento para fazer sua jogada contra Patterson. Afinal, ele teve relativamente poucos encontros com Patterson. Se Linley fosse diretamente para a mansão de Patterson, ou Patterson fosse para a residência de Linley, uma vez que Linley matasse Patterson, talvez dentro de apenas meio-dia, o rei Clyde saberia o que havia acontecido. Não importa quão grande fosse o potencial de Linley, se ele assassinasse o próprio irmão do rei Clyde, Clyde definitivamente não seria gentil com ele. Dentro do salão principal, Linley estava almoçando graciosamente. Depois de terminar o almoço, Linley mais uma vez começou a pensar em Patterson. Esse Patterson nem veio me visitar. Parece que terei que fazer uma visita pessoalmente. Linley decidiu não ser mais o caçador que preparava uma armadilha para o coelho. Ele iria diretamente para a mansão Patterson. Senhor! Nesse exato momento, um atendente veio correndo de fora. Milord, Lord Cardeal Guilhermo da Igreja Radiante chegou. William? O corpo de Linley tremeu e então ele imediatamente se dirigiu para a porta, saindo para dar as boas-vindas pessoalmente a Guilhermo. Dentro do salão principal, Linley, ouvi dizer que recentemente sua vida tem sido tranquila e despreocupada. Todos os dias você está treinando, descansando nas fontes termais ou praticando escultura em pedra. Esse tipo de vida realmente deixa alguém com inveja de você. Guilhermo disse rindo para Linley. Linley assentiu e riu também. Mas Linley, Guilhermo disse solenemente, devo lembrar que embora suas esculturas valham dinheiro, o que realmente determina o status de uma pessoa é o poder. Basta olhar para aquele clã Debs próximo. Eles não têm dinheiro,
Mas em termos de status, eles são inferiores a você. Linley também entendeu esse raciocínio. É verdade que o dinheiro era uma coisa útil, mas quando o poder de alguém atingisse um certo nível, os usos do dinheiro aumentariam cada vez menos. Por exemplo, para um combatente de nível santo, o dinheiro nada mais era do que uma posse mundana. Foi também por isso que o conglomerado Dawson estava disposto a oferecer 100 milhões de moedas de ouro para adquirir Linley e fazer com que ele se juntasse a eles. Para estes sindicatos, o apoio de um supercombatente era simplesmente vital. Senhor Guilhermo, agradeço seu lembrete. Linley disse com um sorriso. Linley não disse, é claro, que foi a escultura em pedra a verdadeira razão por trás dele se tornar um mago de elemento duplo de 17 anos de rank 7. Estou apenas conversando um pouco. Afinal, quando você precisa descansar, você deveria. Guilhermo olhou para um dos vigários atrás dele, que imediatamente abriu o pacote que carregava nas costas. Depois de abrir o pacote branco prateado, uma caixa de pedra foi revelada dentro dele. O vigário então colocou esta caixa de pedra entre Linley e Guilhermo. Senhor Guilhermo, é este? Linley já tinha uma ideia do que era isso. Guilhermo riu com autossatisfação. Linley, abra você mesmo. Linley abriu lentamente a caixa de pedra, levantando a tampa. Dentro da caixa de pedra havia 2 tomos feitos de fio de seda. Ambos os tomos pareciam ter uma cor dourada escura. Isto é, Linley olhou para Guilhermo. Linley, eu não disse anteriormente que daria a você livros sobre encantamentos mágicos para feitiços de estilo vento e estilo terra? Isso é o que são esses 2 tomos. Guilherme riu. Linley não pôde deixar de se sentir animado. Os encantamentos mágicos e o método adequado pelo qual se lançava o feitiço eram ambos muito importantes. Caso contrário, mesmo que alguém tivesse energia espiritual e força mágica suficientes, ainda não seria capaz de lançar feitiços mais poderosos. Linley imediatamente retirou um dos 2 livros e abriu. Estilo de vento. Ao ler a primeira página, Linley viu que a primeira página era um resumo geral sobre este tomo. Após o resumo, começou a descrever um feitiço de estilo vento após o outro. Este livro explicava tudo detalhadamente e também explicava claramente no que focar em cada feitiço. Linley foi diretamente para a seção sobre feitiços do 7º rank. Linley ficou surpreso ao ler sobre um feitiço poderoso e intricado após o outro. Linley teve que admitir, as pessoas que inventaram esses feitiços no passado eram, sem dúvida, gênios absolutos. Feitiço do 9º rank, técnica Vindochado. Foi derivado de uma combinação do feitiço supersônico e do feitiço Airwings. Possui os efeitos especiais proporcionados pelo feitiço Airwings, grande velocidade e grande agilidade. Pode ser descrito como perfeito. Vendo a explicação profunda do feitiço Sombra do Vento neste livro, Linley sentiu-se ainda mais animado. Um novo mundo de magia estava começando a se abrir diante dele. No futuro, com sua destreza em magia de estilo terra e estilo vento, bem como o poder de um guerreiro sangue de dragão, seu potencial ofensivo futuro seria suficiente para fazer qualquer um estremecer em seu coração. Vendo como Linley ficou totalmente absorvido com esses tomos mágicos, Guilhermo não emitiu nenhum som enquanto saía silenciosamente sozinho, dentro do jardim Hot Springs. Linley estava sentado de pernas cruzadas na grama, todos os seus músculos e ossos tremendo enquanto aquele ki de batalha sangue de dragão especial permeava cada parte de seu corpo com sua força, fazendo com que todo o corpo de Linley experimentasse um fortalecimento constante. Chefe, Patterson chegará esta noite. Você ainda está com vontade de treinar? Bebe murmurou, deitado ao lado de Linley. Linley abriu os olhos e olhou para Bebe. Com vontade? Linley sentiu amargura em seu coração. Esta manhã, o Duque Patterson havia enviado uma mensagem via mensageiro que esta noite, ele queria ter uma visita individual com Linley. Como ministro das Finanças, naturalmente o Duque Patterson sentiu a necessidade de ter boas relações com todos os outros nobres importantes. Nos últimos dias, ele estava lidando e se preocupando com a questão da mineração ilegal e do contrabando de jade aquático, e foi por isso que ele ainda não teve tempo de visitar Linley. Não estou com disposição, não, mas preciso treinar. Somente quando tiver força suficiente terei confiança. Linley disse para si mesmo. De acordo com seus planos atuais. No próximo semestre, ele mataria Patterson e também descobriria quem era a pessoa por trás de Patterson. Depois de descobrir quem era a pessoa por trás de Patterson, Linley iria, antes do próximo aniversário da morte de seu pai, descobrir o que aconteceu com sua mãe, ou matar a pessoa por trás de Patterson. Do lado de fora do Hot Springs Garden, um grito miserável. Com um salto, Linley saltou para o topo da colina artificial dentro do Hot Springs Garden. Parado no topo da colina, ele podia ver claramente que os corpos daqueles 10 ou mais cavaleiros da Igreja Radiante haviam começado a decair. Eles gritaram em agonia sem parar enquanto o sangue deles começava a manchar o chão. Ao mesmo tempo, de todas as direções, uma densa névoa negra começou a subir em alta velocidade em direção ao Hot Springs Garden. Por onde quer que essa névoa negra passasse, tudo, fosse animal ou humano, começaria a corroer e depois morreria. Linley olhou para o céu. O céu acima dele também estava agora coberto por aquela densa névoa negra. A névoa negra circundante varreu em alta velocidade.
Alguém está aqui. Linley podia sentir que dentro daquela densa névoa negra, havia vários borrões negros que avançavam em sua direção em alta velocidade. Neste momento, não havia para onde Linley fugir. Arg! Em alta velocidade, Linley desceu da superfície artificial e, como se fosse um peixe, pulou na piscina de fontes termais. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 7, Vítimas Pesadas. A água das fontes termais borbulhava. A essa altura, Linley estava no fundo das fontes termais. Esta piscina de águas termais não era muito profunda, no máximo cerca de 2 metros ou mais. Neste momento, Linley estava pressionando seu corpo contra o fundo da piscina. A água das nascentes era muito clara e Linley podia ver vagamente o que estava acontecendo lá fora. Quem são essas pessoas? Por que os guerreiros da Igreja Radiante do lado de fora não conseguiram aguentar um único golpe deles? A mente de Linley estava cheia de suspeitas. Não importa o que acontecesse, pelo menos os guerreiros da Igreja Radiante do lado de fora eram do 5º posto. Cada um deles possuía a habilidade de usar o Ki de batalha. Será que por algum motivo, esses guerreiros não foram capazes de usar o Ki de batalha para bloquear aquela névoa negra? Linley não entendia o que estava acontecendo, então, por enquanto, ele não se atreveu a sair e resistir diretamente à névoa negra. Linley, aquela névoa negra deveria ser um feitiço de estilo escuridão bastante comum conhecido como névoa corrosiva. Você definitivamente pode usar o Ki de batalha para resistir aos seus efeitos. A voz de Duerrin Kovart soou na mente de Linley. Mas aqueles guerreiros da Igreja Radiante, eles deveriam ter sido atacados por um tipo diferente de feitiço que confunde a mente, impedindo-os de utilizar seu Ki de batalha a tempo de se defenderem contra o feitiço. Esta foi a dedução de Duerrin Kovart. Gorgolejo, gorgolejo. Ao redor do corpo de Linley, uma rajada de vento começou a soprar para fora. Foi o feitiço do estilo vento, Vinscout. Linley podia sentir totalmente tudo o que estava acontecendo lá fora. Rápido, não importa o custo, temos que matar Linley. O líder de preto disse friamente. Os outros 5 homens vestidos de preto assentiram, avançando em direção às fontes termais em alta velocidade. Neste exato momento, Svi, como uma flecha, Linley disparou da piscina para o ar, espalhando gotas de água por toda parte. E então, Linley desceu acima deles como um tigre feroz saltando das montanhas. Seus 5 dedos transformados em garras enquanto ele avançava em direção à cabeça de um dos homens vestidos de preto. O corpo daquele homem vestido de preto estremeceu ligeiramente, enquanto ele se preparava para usar o braço esquerdo para bloquear à força o ataque de garra de Linley, enquanto esfaqueava com a faca afiada na mão direita. Uma sugestão de sorriso cruel apareceu no rosto de Linley. De repente, um Ki de batalha sangue de dragão preto azulado cobriu o braço direito de Linley, que estava atacando com uma mão em garra. A camada de Ki de batalha sangue de dragão era muito fina. Dada a sua espessura e o facto de a área circundante estar cheia do escuro névoa corrosiva, não era muito visível. Mais importante ainda, garras afiadas apareceram de repente onde as unhas de Linley estavam. Xiii! A mão direita de Linley perfurou facilmente a omoplata do homem vestido de preto. Ao mesmo tempo, Linley mais uma vez usou a força na mão direita, dando-lhe um giro feroz. Rachadura! Todo o peito esquerdo do homem vestido de preto explodiu, espalhando sangue fresco por toda parte. O homem vestido de preto morreu instantaneamente, mas pouco antes de sua morte, ele olhou incrédulo, porque sua faca havia esfaqueado o corpo de Linley, mas não deixou nenhuma marca. Uma armadura Yarguard de 7º nível é feita de pedra de jade. Você acha que o Jadestone é superado tão facilmente? Linley disse para si mesmo. Muito menos, além da camada de armadura de pedra de jade, a pele do meu corpo pode se transformar instantaneamente nas escamas do guerreiro sangue de dragão. Neste momento, quando estava sob o estado completo de guerreiro sangue de dragão, Linley tinha o poder de um guerreiro do início do 8º posto. E ao usar a forma de dragão, Linley herdou a propriedade característica do dragão espinhoso blindado, incríveis poderes defensivos. As escamas negras de Linley eram muito mais fortes que a armadura de pedra de jade. A julgar pelo poder daquela facada do homem vestido de preto, ele provavelmente era um especialista do 7º posto. Infelizmente, as habilidades defensivas daquele especialista do 7º rank foram totalmente incapazes de se defender contra este ataque de garras de Linley. Essas eram as garras dracônicas de um guerreiro sangue de dragão transformado. E mais, este era apenas o estado Demidragon. Como isso é possível? Os outros 4 homens vestidos de preto ficaram atordoados. Com base em suas informações, Linley era um mago de elemento duplo rank 7 e suas habilidades de guerreiro eram muito mais fracas. Eles não esperavam que um assassino rank 7 não pudesse resistir a um único golpe dele. Nossa inteligência estava errada. O líder dos homens vestidos de preto parados bem atrás amaldiçoou em seu coração. Mas Linley apenas assentiu mentalmente para si mesmo. Parece que ao usar uma transformação parcial, pode-se pegar o oponente desprevenido e fazê-lo sofrer uma séria perda. Seus bastardos do culto das sombras. Rugidos furiosos podiam ser ouvidos do lado de fora, viajando em alta velocidade em direção ao Hot Springs Garden. Linley entendeu que outro grupo de cavaleiros da Igreja Radiante encarregado de sua proteção havia chegado. Apenas 10 ou mais pessoas foram mortas agora, enquanto sua guarda total somava mais de 100.
A expressão no rosto do líder dos homens vestidos de preto mudou. Não importa o custo, mate Linley. O líder vestido de preto gritou. E então ele liderou os 4 homens restantes vestidos de preto para cercar e atacar Linley. As facas pretas em suas mãos brilhavam com uma aura sombria, pois pareciam ter infundido todo o seu poder nas facas em suas mãos. Um ataque pelo qual eles estavam dispostos a desistir de suas próprias vidas. Guerreiros Rank 7, certo? Vendo o ataque em grupo desses homens vestidos de preto, Linley não se esquivou nem se escondeu. Com a mão direita, Linley tocou suavemente sua cintura. De repente, uma luz violeta fria, feroz e brilhante brilhou. Ao mesmo tempo, Linley recuou em alta velocidade para trás. Das 5 pessoas que atacaram Linley, 4 permaneceram em seus locais originais, enquanto o quinto, o líder, recuou apressadamente em alta velocidade. Os estômagos daqueles 4 homens vestidos de preto foram abertos. Seu estômago e intestinos caíram no chão e o sangue espirrou por toda parte. Rápido e afiado. O líder dos homens vestidos de preto olhou surpreso para Linley. Um único golpe de espada matou 4 guerreiros Rank 7. Este exemplo foi realmente muito assustador. Linley sabia muito bem o quão afiada era essa espada divina violeta de sangue, mas apenas com base na afiação natural da violeta de sangue, poderia ser difícil penetrar na defesa de uma besta mágica de Rank 7. Da mesma forma, se um guerreiro Rank 7 usasse ki de batalha para proteger seu corpo, no máximo, Linley só seria capaz de feri-las gravemente e não matá-los. Mas naquele momento, aqueles 4 homens vestidos de preto estavam usando toda a energia em seus ataques. Eles não esperavam que Linley tivesse tal espada com ele. Se eu quiser aumentar o poder do Blood Violet, eu teria que ativá-lo através do meu ki de batalha Dragon Blood. Mas se eu usar o ki de batalha Sangue de Dragão, a velocidade do violeta de sangue será mais lenta do que se eu usasse minha força mágica estilo vento para ativá-lo. Neste momento, Linley estava ponderando os prós e os contras de cada um. Só então era verdade que Linley usou um único golpe para matar os 4. Ele confiava em sua velocidade surpreendente, um ataque tão rápido que seus oponentes não eram capazes de responder. Mas apenas confiar na velocidade e na nitidez de sua espada geralmente seria suficiente para matar um guerreiro Rank 6 ou ferir gravemente um guerreiro Rank 7. Somente se o guerreiro Rank 7 agisse como esses 4 assassinos e concentrasse todo o seu ki de batalha em seu ataque, sem se importar com suas vidas e sem poupar nada para a defesa, ele seria capaz de matá-los. Mas o líder não sofreu muitas lesões. Linley olhou para o líder dos homens vestidos de preto. O poder deste homem vestido de preto provavelmente deveria ter ultrapassado o 7º posto. Usar a força mágica do vento no violeta de sangue poderia fazer o violeta de sangue se mover mais rápido e tornar seus movimentos mais suaves, mas não conseguiu aumentar o poder de ataque. Mas se ele usasse o ki de batalha Sangue de Dragão em violeta de sangue, ele poderia aumentar o poder de ataque, mas não seria capaz de aumentar sua velocidade de ataque. Seus pedaços de lixo. Rugidos furiosos irromperam do lado de fora do Hot Springs Garden. Claramente, esses cavaleiros da Igreja Radiante tinham acabado de ver os cadáveres de seus companheiros e estavam todos furiosos agora. Linley, você é ainda mais formidável do que pensávamos que fosse. Mas, infelizmente, você ficou do lado da Igreja Radiante. Assim, o líder vestido de preto parecia não prestar atenção aos que estavam do lado de fora, enquanto falava com uma voz suave para Linley. A voz do líder vestido de preto parecia carregar um timbre único. A princípio, Linley não percebeu nada, mas quando o homem vestido de preto estava na metade de suas palavras, Linley pôde sentir sua mente ficar um pouco embaçada e seu foco vacilar. Você deve morrer. A faca preta do homem vestido de preto chegou quase instantaneamente ao peito de Linley. Linley! O rugido mental de Duerren Covart ecoou na mente de Linley, instantaneamente trazendo Linley de volta aos seus sentidos. Crush! O líder vestido de preto olhou para a cintura com espanto. Sua cintura foi repentinamente mordida quase ao meio. Seus músculos expostos ainda tremiam, e o sangue jorrava em torrente. O homem vestido de preto podia sentir claramente que todo o seu corpo havia perdido toda a força. Sua força vital estava se esgotando rapidamente. Este rato das sombras. O líder vestido de preto olhou estupidamente para o rato das sombras preto ao lado de Linley. Um rato das sombras preto deveria ser no máximo uma fera mágica de 3º ou 4º rank. Para este líder vestido de preto, como um guerreiro rank 8, um rato das sombras preto não deveria ser capaz de feri-lo. Foi por isso que o líder vestido de preto não prestou atenção nisso. Mas, só então, aquele pequeno rato das sombras preto voou, rapidamente transformou suas mandíbulas em um tamanho maior e então deu uma mordida gigante e cruel em sua cintura. Vamos ver você ser arrogante agora. Você deveria considerar uma honra ter morrido pelas mãos de mim, Beb. Beb estava perto do cadáver do líder vestido de preto, com a cabecinha erguida orgulhosamente. Linley não pôde deixar de rir. Beb era uma aberração da natureza que poderia até mesmo resistir ao golpe final de um dragão espinhoso blindado. Beb foi capaz de morder e quebrar as escamas maciças e resistentes de um Velocidragon Rank 8. Em termos de ataque e defesa, Beb era agora extremamente poderoso. A única fraqueza era seu tamanho era muito pequeno.
Mesmo que Bebe fosse capaz de morder aquelas feras mágicas gigantes, Bebe poderia não ser capaz de mastigar totalmente suas escamas ou pele grossas e maciças com uma mordida. Desgraçado! Aqueles cavaleiros da Igreja Radiante, furiosos, avançaram para o lado de Linley. Assim que se prepararam para lutar contra seus oponentes, eles viram o chão cheio de cadáveres. Milord, você está bem? O líder dos cavaleiros perguntou imediatamente. Neste momento, a aparência de Linley era muito assustadora. Tanto seu rosto quanto seu corpo estavam cobertos de sangue. Estou bem. Eu só sofri alguns ferimentos leves. Linley disse. Você descarta os cadáveres. Vou descansar. Enquanto falava, Linley saiu imediatamente do Hot Springs Garden. E agora, quando os cavaleiros baixaram a cabeça para olhar os cadáveres, não puderam deixar de franzir a testa. O cadáver do líder vestido de preto estava sem metade da cintura, como se tivesse sido mordido ou talvez cortado por garras. Os outros 4 assassinos vestidos de preto foram cortados ao meio, enquanto o último parecia que seu peito esquerdo havia explodido completamente, revelando seus ossos. O grupo de cavaleiros olhou em silêncio, com as mandíbulas frouxas. Eles não imaginavam que Linley, um mago, poderia fazer com que seus inimigos morressem assim. No nível superior do Templo Radiante, a forma longa e magra do Santo Imperador estava coberta por um longo manto prateado esbranquiçado. Ele se reclinou em uma cadeira folheando alguns livros. Sua careca brilhava deslumbrantemente como o sol. Santo Imperador. O Guilhermo vestido de vermelho curvou-se obedientemente diante dele. O Santo Imperador contraiu as pálpebras, olhando para Guilhermo. Ser observado pelo Santo Imperador era como estar sob pressão de uma pedra de 30.000 libras. Guilhermo disse respeitosamente, Santo Imperador, agora há pouco, o culto das sombras fez uma tentativa de assassinato contra Linley. Mas felizmente as habilidades de Linley como guerreiro são bastante profundas. Ele conseguiu matar todos os atacantes, sofrendo apenas um ferimento leve. Matou eles? O Santo Imperador olhou para Guilhermo com seus olhos azuis. Com uma leve risada, ele disse, Guilhermo, o culto das sombras está ciente de que Linley é um mago de elemento duplo rank 7. Será que não enviaram uma força suficientemente competente? Santo Imperador, este grupo de assassinos era bastante poderoso. O principal assassino também deveria ser um especialista no uso de magia enfeitiçante do estilo das trevas. Guilhermo disse apressadamente. O Santo Imperador não disse mais nada, apenas sorriu levemente ao olhar para Guilhermo. Guilhermo, você está propondo. Guilherme assentiu. Certo. Linley é um indivíduo importante que precisa ser bem treinado pela Igreja Radiante. Mais importante ainda, Linley não só possui um grande talento natural, como também é um trabalhador extremamente esforçado. Acredito que depois de mais 50 anos, é muito provável que Linley se torne um combatente santo. E em 100 anos, Linley será um dos combatentes de nível santo do continente Yulan. Se um homem não se preparasse para o futuro, o seu presente estaria repleto de problemas. Tanto a Igreja Radiante quanto o culto das sombras já existiam há muitos anos. Mesmo quando o Império Yulan unificou o continente Yulan, eles existiam. A razão pela qual eles conseguiram durar tanto tempo foi porque ambos entenderam a importância de uma coisa, cultivar talentos. Em constante expansão, em constante conversão de crentes, em constante cultivo de talentos. Talvez agora, Linley não fosse muito poderoso, mas um século depois, talvez ele fosse um indivíduo que se aproximasse do nível do Sacro Imperador. Para um combatente santo, 100 anos não eram nada. É por isso que desejo que Linley receba instruções ainda melhores, bem como melhor proteção. Em outras palavras, desejo que Linley vá treinar ao lado do Lord Fallenleaf. Guilherme disse. Folha caída? O Santo Imperador ficou surpreso, mas depois assentiu. Tudo bem então. Mas primeiro, você deve buscar a aprovação dele. Certamente não sou capaz de tomar uma decisão em nome da Fallenleaf. Sim, Santo Imperador. Guilherme prestou homenagem e saiu. O Santo Imperador olhou para Guilhermo que partia com seus olhos azuis e depois olhou para o céu pela janela. Ele matou todos os agressores? Baruch 1. Parece que o clã Baruch era um dos clãs dos 4 guerreiros supremos. O clã Dragonblood Warrior. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 8, Um desejo excessivo de matar. Durante a recente tentativa de assassinato, o lado de Linley sofreu as perdas de 18 cavaleiros da Igreja Radiante, 4 atendentes femininas e 2 atendentes masculinos. Como resultado disso, a Igreja Radiante fortaleceu e ampliou ainda mais a segurança dentro da propriedade. Naquela mesma noite do assassinato dentro da mansão. Linley, você está bem? Rei Clyde perguntou solícito. Estou apenas levemente ferido, Majestade. O braço de Linley estava envolto em gaze médica. Na verdade, Linley não tinha sido ferido durante este ataque, mas ele não queria que os outros soubessem exatamente o quão poderoso ele era. Assim, ele se machucou levemente de propósito, usando seu cinzel reto para se cortar no braço. Para Linley, que já havia sofrido a dor da transformação inicial da forma dracônica, esse tipo de dor não era nada. Contanto que você esteja bem, Linley. Duque Patterson, que estava ao lado do Rei Clyde, riu. Linley olhou para Duque Patterson.
Esta noite deveria ter sido a noite do encontro entre Linley e Duke Patterson, mas por causa da tentativa de assassinato, os dois não teriam mais a chance de ter uma conversa privada esta noite. Segundo irmão, é melhor não incomodarmos mais Linley. Vamos permitir que ele tenha um bom descanso. Clyde virou a cabeça e disse: sim, Sua Majestade. Patterson olhou para Linley e depois seguiu King Clyde. Linley sentiu como se houvesse um toque de desamparo no olhar que Patterson lhe deu. Claramente, de acordo com o plano original de Patterson, havia algumas coisas que ele desejava discutir com Linley em particular durante a reunião individual agendada. Mas claramente, este não era mais um momento apropriado. Nos dias seguintes, a propriedade voltou ao normal. Chefe, hoje é 18 de maio, certo? Beb, que estava almoçando ao lado de Linley, de repente falou mentalmente com Linley. Certo. O que é? Linley olhou para Beb. Beb torceu o narizinho. Curvando a boca, ele disse mentalmente: chefe, você esqueceu? Aquele Bernard, líder do clã Debs, nos contou que 18 de junho seria a data da cerimônia de noivado de seu filho. Ele convidou você para participar também. Agora é 18 de maio. Você só tem mais um mês. Noivado? Linley ficou surpreso. Daqui a um mês, Alice e Callan estariam noivos. Isso não é da minha conta. Linley rapidamente retornou ao seu comportamento calmo habitual, abaixando a cabeça e continuando a comer. Os olhinhos redondos de Beb rolaram 3 vezes, e então ele usou suas patinhas para esfregar o queixo. Com um olhar de suspeita em seu rosto, ele disse: será que eu, Beb, estou enganado? Não deveria ser o caso. Afinal, sou tão incrível. Meu julgamento é excelente. No fundo, o chefe certamente se preocupa com esse caso. Se fosse eu, Beb, quebraria o crânio daquele pequeno Callan com uma única pata. Senhor Linley. Um dos cavaleiros guardiões entrou no salão principal. Senhor Linley. O cardeal Guilhermo chegou. Guilhermo. Linley hesitou por apenas um momento, então imediatamente largou os utensílios e foi até a porta. Em toda a hierarquia da Igreja Radiante, a pessoa com quem Linley estava mais familiarizado e com quem tinha o melhor relacionamento era provavelmente o cardeal Guilhermo. Quando alguém tratava Linley com a mesma cortesia que Guilhermo, Linley naturalmente não agia de maneira arrogante, como se considerasse melhor. Linley, há algo que devo lhe contar. Ao ver Linley, Guilhermo começou a rir de alegria enquanto falava. Linley olhou para Guilhermo interrogativamente. O que é? Radiante, Guilhermo disse. Linley, você está ciente de que dentro da nossa Igreja Radiante, temos um grupo especial de pessoas conhecidas como ascetas? Sim, eu sou. Linley assentiu. Anteriormente, quando ele foi sequestrado por aqueles especialistas do culto das sombras, foi o árbitro adjunto do tribunal eclesiástico, bem como um asceta e vários executores que assustaram os oponentes. Só então ele conseguiu retornar à cidade de Fenlai. Dentro de nossa Igreja Radiante, tem havido muitas pessoas obcecadas por magia ou habilidades de luta que se alistaram nas fileiras dos ascetas. Dito de outra forma, nem os cavaleiros do Templo Radiante, nem o Tribunal Eclesiástico, têm tantos especialistas em suas fileiras quanto os ascetas. Guilhermo sorriu enquanto dava tapinhas nos ombros de Linley. O que estou prestes a dizer é que você tem a chance de se tornar discípulo de um asceta lendário. Um asceta lendário? Linley franziu a testa. Guilherme sorriu levemente. Este lendário asceta é considerado dos mais altos níveis, mesmo entre os ascetas. Ele também possui um status extremamente elevado dentro de nossa Igreja Radiante. Quanto ao seu poder, mesmo se olharmos para o continente Yulan como um todo, talvez existam apenas aquelas 3 aberrações da natureza que podem superá-lo em poder. 3 aberrações da natureza? Linley instantaneamente ficou curioso. Senhor Guilhermo, quem são essas 3 aberrações da natureza de que você fala? Enquanto conversavam, os dois voltaram para o salão principal. Guilherme não respondeu de imediato. Ele olhou para o vigário ao lado dele, e o vigário imediatamente acompanhou todos os presentes, depois saiu obedientemente e fechou a porta. Em todo o salão principal, apenas Linley, Guilhermo e Beb estavam presentes. Linley, no futuro, é possível que você se encontre com essas pessoas, então não será grande coisa se eu lhe contar sobre elas agora. Guilhermo disse, assumindo um ar misterioso. Linley olhou para Guilhermo com curiosidade. Guilherme suspirou. Aqui no continente Yulan, existem 3 indivíduos que ultrapassaram a existência dos combatentes de nível santo. As 3 aberrações da natureza, de que falei são precisamente essas 3 aberrações. Aqueles que ascenderam além do nível dos santos, isso os tornaria deuses? Linley ficou chocado. Certo, você pode se referir a eles como deuses. Guilherme assentiu. Linley imediatamente animou os ouvidos para ouvir atentamente. Guilhermo disse lentamente, em todo o continente de Yulan, existem apenas 3 malucos assim. A primeira aberração é o sumo sacerdote do Templo Vivo do Império Yulan. Muitas pessoas referem-se a ele simplesmente como sumo sacerdote. Eu, pelo menos, não tenho ideia da idade do sumo sacerdote. Ele está vivo há muito tempo. Linley assentiu. Essa segunda aberração está viva há muito tempo.
Ele é o verdadeiro governante do terceiro lugar mais perigoso do continente Yulan, a Floresta das Trevas. Essa aberração é supostamente uma fera mágica por natureza, mas ele já atingiu o nível de ser capaz de se transformar em humano. Linley, você já deve saber que quando uma fera mágica atinge o nível santo, ela pode transformar seu corpo o suficiente para falar em línguas humanas, mas não é capaz de se transformar em uma forma humana. Você pode imaginar por si mesmo quão aterrorizante deve ser uma fera mágica que pode se transformar em humano. Linley assentiu levemente. Ele já tinha ouvido Duerrin Kovart falar sobre esses dois indivíduos. Mesmo quando Duerrin Kovart estava vivo, esses dois eram presenças invencíveis. E a terceira pessoa? Linley perguntou. Guilherme suspirou. Essa terceira pessoa também é alguém que eu reverencio muito. Ele foi o imperador fundador do Império O'Brien, o império militarmente mais poderoso do continente Yulan. As pessoas o chamam de Deus da Guerra O'Brien. O'Brien? Linley memorizou esse nome. Dado que o Império O'Brien recebeu o nome dessa pessoa, pode-se imaginar o quão incrível ele era. 5.000 anos atrás, o Deus da Guerra rapidamente ganhou destaque, derrotando um combatente de nível santo após o outro. Naquela época havia muitos supercombatentes como os 4 Guerreiros Supremos que apareceram durante esse período. Guilhermo sorriu para Linley. Linley pensou em seu próprio ancestral Baruch. O primeiro líder do clã Baruch também apareceu há quase exatamente 5.000 anos. Naquela época, os 4 Guerreiros Supremos eram extremamente poderosos, mas seu brilho foi totalmente eclipsado pelo Deus da Guerra. O Deus da Guerra derrotou um poderoso combatente santo após o outro e, no final, até travou uma grande batalha com o sumo sacerdote, no ar acima do rio Yulan. Durante o curso da batalha, só as ondas de choque mataram mais de 10.000 pessoas. No final, tanto o Império O'Brien quanto o Império Yulan cederam uma grande quantidade de território, permitindo-lhe formar 3 reinos independentes que serviram como zonas tampão entre estes 2 grandes impérios. Guilhermo suspirou emocionado. Linley, na mente de muitos, o sumo sacerdote é o humano mais poderoso vivo. Mas o Deus da Guerra foi realmente capaz de lutar até um impasse com o sumo sacerdote. Mas há quantos anos o Deus da Guerra estava vivo? É por isso que tantas pessoas o admiram. Quem sabe em que nível de poder o Deus da Guerra está agora, depois de 5.000 anos de treinamento? Guilherme suspirou elogiando. Linley assentiu secretamente também. Este Deus da Guerra. Ele lutou contra o sumo sacerdote até um impasse? A voz de Duerrin Kovart soou na mente de Linley. Como isso é possível? Na era de Duerrin Kovart, o brilho do sumo sacerdote eclipsou a todos no mundo. No coração de Duerrin Kovart, o sumo sacerdote era invencível e invencível. Vovô Duerrin, cada época verá o surgimento de supercombatentes. Se você, vovô Duerrin, não tivesse morrido naquela época e tivesse continuado a treinar, talvez um dia você também teria ultrapassado o nível santo e se tornado um especialista no mesmo nível do sumo sacerdote. Linley disse mentalmente. Duerrin Kovart soltou um suspiro baixo e não falou mais. Chega de falar sobre esses 3 malucos. A pessoa que estou prestes a conhecer é apenas inferior a esses 3. Se você puder se tornar seu discípulo, será de grande benefício para você enquanto tenta aumentar seu poder na magia. Guilherme disse. Linley riu por dentro. No que diz respeito a alguém que era inferior apenas a essas 3 aberrações, seu próprio avô Duerrin não era alguém que estava no auge do nível santo. Qual é o nome deste asceta? Linley perguntou. O nome dele é Folha Caída, dentro de uma das favelas da cidade de Fenlai. Só agora Linley percebeu que dentro da cidade de Fenlai, uma das maiores e mais prósperas cidades do continente Yulan, havia um lugar tão empobrecido e desolado. A situação era muito pior do que sua própria cidade natal, o município de Wushan. Neste momento Linley e Guilhermo estavam andando ombro a ombro dentro de um beco sujo e sujo. Senhor Guilhermo, o Lorde Folha Caída de quem você falou mora aqui? Linley não conseguia acreditar. Certo. Guilherme assentiu. Linley, lembre-se, este Lorde Folha Caída detesta aqueles nobres que se consideram melhores que os outros. Portanto, você deve ser modesto e cortês, mesmo com essas pessoas pobres. Linley olhou para as pessoas pobres nas ruas. Não muito longe, ele viu uma criança de 7 ou 8 anos, desnutrida a ponto de ficar pele e osso, que usava como roupa um trapo preto imundo e oleoso. Esta criança estava olhando para Linley com medo nos olhos. Devido à sua magreza, seus olhos fundos pareciam particularmente grandes. Aqueles olhos inocentes fizeram o coração de Linley tremer. Linley não fez nada, apenas continuou andando ao lado de Guilhermo. Na estrada, Linley viu uma criança pobre após a outra. Nenhum deles usava roupas adequadas e todos eram extremamente pobres. Aqui estamos. Guilhermo disse de repente. Linley não pôde deixar de virar a cabeça para olhar. Eles estavam parados em frente a uma habitação semelhante a uma estrutura de metal erguida casualmente. Um velho que parecia um mendigo estava sentado no meio do prédio. O velho era tão magro que fazia o coração estremecer e toda a pele do seu corpo estava flácida. Suas mãos eram como garras de galinha, só pele e osso. Este velho estava olhando para Linley com curiosidade. Senhor Folha Caída. Guilhermo disse respeitosamente. Ele realmente é Lorde Folha Caída?
Linley não tinha certeza em seu coração, mas ao ver Guilhermo se comportar dessa maneira, ele foi forçado a acreditar. Mas será que esse velho à sua frente, que parecia um mendigo que poderia ser derrubado por uma boa rajada de vento, poderia realmente ser o combatente de alto nível santo, Lorde Folha Caída? Guilhermo, esse é aquele que você mencionou para mim, o suposto garoto talentoso? O velho mendigo perguntou. Sim, senhor Folha Caída. Guilhermo disse respeitosamente. Vovô Folha Caída, rápido, ajude a salvar minha mãe. Ela foi espancada e ferida por alguém. Uma voz jovem soou, então uma garota entrou correndo, carregando sua mãe magra nas costas. O velho mendigo imediatamente se virou e estendeu a mão direita. Cercada por uma luz sagrada, aquela mulher gravemente ferida começou a se curar a uma velocidade surpreendente. O velho mendigo voltou-se para olhar para Linley. Só ensinarei aqueles com corações gentis e almas puras. Mas você, seu coração está cheio de um desejo excessivo de matar. Eu não vou te ensinar. Guilhermo não pôde deixar de ficar surpreso com essas palavras. Um desejo excessivo de matar? Uma sugestão de sorriso apareceu no rosto de Linley. A necessidade de buscar vingança em nome de seus pais causou dor e tormento indescritíveis a Linley. A cada minuto ele desejava matar Patterson, mas continuava a se forçar a ficar calmo e a não ser precipitado. Mas esse tipo de autorrepressão constante de fato fez com que o desejo de matar de Linley crescesse cada vez mais. Então, Lorde Folha Caída, eu me despeço. Linley curvou-se ligeiramente e depois virou-se e saiu. O velho mendigo originalmente queria dizer algumas palavras extras. Ao ver Linley se virar e sair de forma tão limpa e direta, ele não pôde deixar de ficar surpreso. Mas então, uma sugestão de sorriso apareceu em seu rosto. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.